a gravação. Os presentes que assim o entenderem podem, obviamente, não querer a sua imagem gravada, poderão desligar a câmara. Também pedíamos que mantivessem os vossos microfones desligados a quando da apresentação. Estamos de volta para mais uma sessão do Mais Família Novos Desafios. Eu sou a Marta Rodrigues, para quem não me conhece, sou Presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, e comigo, nesta parceria, neste projeto, tenho a Marlene Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal e que também é responsável pelo Pelour da Juventude e da Ação Social. Para quem nos acompanha já há mais de 2 anos, ou quem nos vê pela primeira vez, este é o nosso 24º aniversário. Daqui a pouco estamos para aqui, já com um grande andamento, e realizamos sempre cada um destes webinars como se fosse o primeiro, porque o nosso objetivo, obviamente, é ir capacitando, envolvendo e aproximando as nossas famílias, falando sempre de temas pertinentes e atuais. Este programa conta, obviamente, com a parceria e o apoio da nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também do nosso agrupamento de escolas José Belchior Viegas, da Associação Ensinar a Sorrir e, mais recentemente, com um excelente apoio dos nossos colegas a nível regional, do grupo do Movimento Associativo de Pais do Algarve. Um agradecimento muito especial a todos os que estão presentes, aos pais, professores, educadores, técnicos, alunos, e também aos dirigentes associativos dos vários pontos do país. E, claro, aos nossos convidados de hoje que estão connosco, também o nosso agradecimento. E se há tema que constantemente paira nas mentes das nossas mães, pais, dos nossos professores também, educadores, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade. E encontramos-a em várias formas e em todas as idades. Mas para isso a Andreia vai nos explicar um bocadito mais. Vamos falar da ansiedade infantil, na adolescência, e também da tal ansiedade parental que todos nós muitas das vezes assolam. Boa noite, Marlene, mais uma sessão cheia de muitas caras novas e outras já tão nossas conhecidas, e de norte a sul e ilhas, obviamente, e com uma oradora muito especial que nos vais apresentar. E uma boa sessão para todos. Ora, então, muito boa noite a todas e a todos os que nos acompanham. Muito obrigada, Marta, pela iniciativa novamente aqui em conjunto. Realmente 24, são 2 dúzias de sessões online, e começámos para fazer face às dificuldades na pandemia, e a verdade é que percebemos que este formato acaba por ser confortável e facilitador para as nossas famílias, e por isso é que a pandemia já lá vai e nós continuamos desta forma enquanto as famílias gostarem, e nós entendermos que de facto é uma forma de criar uma ponte que pode ligar-nos até muito mais longe. Agradeço então a participação de todos, vejo aqui realmente muitas caras conhecidas, também deixem-me de ressalvar que gosto muito de ver aqui o nosso vizinho Alberto Santos, que ganha uma dupla naturalidade nestes webinars, e todos também estão convidados a fazer o mesmo. Todos aqueles que gostam de nos acompanhar são muito bem-vindos a serem um bocadinho são-brasenses também aqui neste ciclo de novos desafios Mais Família. Ora, é mesmo com imenso gosto que eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a nossa oradora. É um prazer especial, isto porque, e até fiquei assim um bocadinho quase sem voz quando fiz as contas e percebi há quantos anos é que nos conhecemos. De facto, nós fomos colegas há mais de 20 anos, vejam bem, há mais de 20 anos, quando a Andréia iniciou a sua licenciatura em Psicologia, e eu fui colega dela durante um único semestre, mas é um semestre que me ficou para a vida,
Não pude na altura continuar, porque fui desafiada a trabalhar e até hoje não consegui ter um bocadinho de tempo para lá voltar, mas deixei neste único semestre amigas muito especiais e pessoas extraordinárias, e ver a Andreia com o percurso que tem feito é realmente uma enorme satisfação. Nem sei explicar o que eu sinto, e ter aqui a honra de partilhar a extraordinária técnica e pessoa que ela é. Eu penso que nos vai ajudar muito nesta reflexão. Vou-vos, em 2 ou 3 linhas, apresentar a Andreia Santos, e sei que ela nos vai ajudar a pensar um bocadinho sobre esta verdadeira pandemia, entre comas, naturalmente, que é a ansiedade. Não é por acaso que nós chamamos esta sessão ansiedade também nas crianças, é porque nós entendemos que realmente precisamos de refletir sobre a ansiedade enquanto sociedade que vivemos e que somos. E por isso mesmo penso que estamos com a pessoa ideal para nos fazer refletir, porque todos nós se calhar andamos um bocadinho ansiosos, o tempo que vivemos com vida, e precisamos de melhorar a nossa forma, se calhar, de estar e pensar, para podermos ajudar as nossas crianças, que é isso que nos traz aqui, e sermos melhores famílias e melhores pessoas. Ora então, a Andreia Santos é licenciada em Psicologia, com especialização na área de Educação há já 18 anos, é isso mesmo, mestre em Psicologia da Educação e, como tal, reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses como especialista em Psicologia da Educação e especialização avançada em necessidades educativas especiais. É ainda pós-graduada em Intervenção e Avaliação Psicológica em Crianças e Adolescentes, licenciada também em Educação Básica, com frequência curricular em Educação Pré-Escolar, e está sempre em formação. Aliás, ela é uma eterna insatisfeita, no sentido de querer sempre mais e mais conhecimento. Atualmente, imaginem, está a frequentar uma pós-graduação no Brasil, a tecnologia tem destas coisas, em terapia cognitivo-comportamental. Dá-nos o prazer e o privilégio de trabalhar em São Brás de Alportel já há muitos anos, aqui no nosso agrupamento de escolas, por isso muitas famílias certamente a conhecem e muitas crianças têm beneficiado do seu talento, do seu conhecimento e sobretudo deste dom que ela tem para ajudar estes pequeninos a serem mais felizes. Obrigada, André, por aceitares e sobretudo pela pessoa que és. Obrigada. Muito boa noite. Depois desta apresentação eu fico sem saber o que dizer, não é? Agora sim fico nervosa. Muito obrigada, é muito bom estar aqui. Quero agradecer muito a oportunidade que me foi dada, o convite. A Marlene é uma pessoa que eu admiro imenso há muitos anos, portanto fico muito feliz com as tuas palavras. Muito, muito obrigada. E à Marta por todo o apoio também logístico, e ao longo do dia de hoje, que não foi um dia muito fácil, a Marta foi aqui um grande suporte também, portanto muito obrigada. Eu tenho a sorte de trabalhar em São Brás de Alportel, e é uma sorte, porque de facto é um local onde se trabalha muito em parceria, né? E se consegue aqui dar o melhor às nossas crianças. Quero agradecer muito a todos os que estão aqui presentes hoje, a meio da semana, a esta hora, temos uma sala cheia. Muito, muito obrigada pelo voto de confiança também em estar aqui. Eu irei tentar responder e dar resposta a todas as questões que foram enviadas, mas estejam à vontade para interromper, algo que não fique muito claro ou que queiram saber um bocadinho mais, também no final poderão sempre questionar, para que eu não perca. Na apresentação eu coloquei aqui vou mostrar-vos, vou seguir um PowerPoint que tem as questões que foram enviadas, que foram muitas, está bem? Mas estejam à vontade para interromper. Eu vou tentar aqui partilhar. Ok. Deixa-me só tirar aqui o chat daqui. Ora, a ansiedade também nas crianças, como lidar e combater com esta pandemia nos nossos dias. O que é isto da ansiedade? Portanto, a ansiedade nas crianças são preocupações comuns, fazem parte do desenvolvimento infantil, mas os transtornos de ansiedade estão relacionados com preocupações que são mais intensas, não é? São de facto comuns nas crianças e adolescentes e constituem o maior grupo de problemas de saúde mental durante a infância. Uma das questões que nos foi enviada foi a ansiedade que apareceu durante a pandemia não devia ter já sido ultrapassada? Ela sempre existiu, não é? De facto, a ansiedade sempre fez parte e vai sempre fazer. O que nós assistimos foi que durante o período de pandemia, de facto, houve aqui um aumento significativo
de pedidos de ajuda relacionados com a ansiedade, e no pós-pandemia também tem existido aqui dificuldade na gestão emocional muito associada aqui a momentos de ansiedade, e isso tem sido crescente, e nós nas escolas temos sentido também isso desde cedo, a chegarem mais pedidos de apoio que no fundo estão relacionados com a ansiedade. Portanto, se terá sido ultrapassada, eu penso que nós temos é que aprender cada vez mais a lidar com ela, e o que está a acontecer é que cada vez mais estamos conscientes de quanto isto nos afeta, quanto afeta as nossas crianças, e uma prova disso é termos hoje aqui a sala tão cheia, não é? Que estamos a tentar perceber e a tentar sempre lidar melhor com ela. A ansiedade pode ser hereditária, serão os pais os maiores causadores da ansiedade nas crianças? Bom, diversos fatores parecem estar na origem das perturbações da ansiedade, nomeadamente as influências genéticas, psicopatologia parental, fatores cognitivos, experiências de vida, mas os estudos indicam que, de facto, pais que são muito ansiosos tendem a transmitir isso para os filhos, não é? Acabam por transmitir também. Os nossos filhos são esponjas, portanto, tudo aquilo que nós sentimos, as emoções, desde muito cedo, nós transmitimos. Claro que se eu sou uma mãe mais ansiosa, eu vou estar aqui com maior superproteção e vou transmitir toda a minha ansiedade para o meu filho, portanto, está relacionado, mas não é exclusivo. Nós apanhamos muitos meninos em que as famílias não têm esta ansiedade, que não há exigências à partida visíveis que pudessem justificar, e que são questões muito internas das crianças. Eu já vou falar isso mesmo até sobre o meu filho, que também tem ansiedade e que resulta mesmo disto, uma exigência muito interna que as crianças muitas vezes nos apresentam, e que eu própria também tive, mas já lá chegarei. Sabiam que aproximadamente 1 em cada 10 crianças reunirá critérios para diagnóstico de uma perturbação de ansiedade no decurso da infância? Portanto, estamos a falar de algo que é mesmo muito frequente. Ela é uma emoção normal, muitas vezes até bastante positiva, né? Um bocadinho de ansiedade ajuda-nos a dar melhor performance, a estarmos aqui mais envolvidos até, a proteger-nos em situações mais desafiantes ou perigosas. Ela é frequente, mas existem alturas em que todos nós, adultos e crianças, nos sentimos preocupados, ansiosos, chateados ou estressados. Só que a ansiedade torna-se um problema quando ela interfere no nosso cotidiano, não é? Quando a criança deixa de fazer coisas que gostava porque está aqui a ter momentos de muita ansiedade. Outra questão foi qual os principais sinais que indicam a ansiedade no pré-escolar? Nós no pré-escolar assistimos muito à ansiedade de separação, que tem a ver muito com o deixar a mãe à porta da escola, ficar na escola, né? E o que é que nós podemos fazer para este processo ser um bocadinho mais tranquilo. E isto é muito difícil não só para os pais que acabam por ficar também ansiosos com este momento, como para as crianças que têm esta dificuldade. Um dos componentes importantes da ansiedade é a preocupação. Cerca de 70% das crianças entre 8 e 13 apresentam preocupações relacionadas principalmente com o desempenho escolar, com o morrer, na saúde dos contactos e dos contactos sociais. Aqui a questão do morrer, muitas vezes também tem que se perceber muito os medos, e há medos que são chamados normativos, que fazem parte, por exemplo, por volta dos 8 anos têm muito medo da morte, e isto faz parte, apesar de ser tão assustador para os pais. Entre crianças pequenas, a ansiedade está relacionada a ruídos repentinos, a relação com os estranhos, muito medo, né? Aqui o medo sempre associado, ou seja, preocupações fazem parte do desenvolvimento normal, só crianças com ansiedade tendem a ter preocupações que são mais intensas. Como eu estava a falar aqui, as grandes características destes transtornos têm a ver com o medo, que é a resposta emocional a uma ameaça, né? Pode ser real ou percebida, a ansiedade, a antecipação do futuro. E se acontece isto? E se eu falho aqui? E se chover? E se eu falhar no jogo? E os comportamentos de esquiva, então é melhor não ir, vamos proteger, é melhor não estar do que ter que lidar com insucesso ou as coisas correrem mal. Outra pergunta enviada foi como distinguir entre uma ansiedade dita normal e a outra que necessitará de uma intervenção ou apoio de um psicólogo. Que estratégias para lidar com a ansiedade relacionada a problemas de saúde e ataques de pânico, epilepsia em criança de 6 anos e irmã de 17, e o que daí resulta para a mãe. De facto, isto é muito intenso para uma mãe ter que lidar com isto, mas tudo tem a ver com o quê? Com a intensidade e quando está a interferir no dia-a-dia da criança, na vida, né? E quando há outros problemas de saúde associados. Este então quer dizer que nós temos que pedir aqui uma intervenção especializada, o apoio de um psicólogo que esteja também especializado nesta área, mas não só, toda uma equipa de especialistas, nomeadamente os neuropediatras, pedopsiquiatras, pediatras, especializados para ajudarem aqui numa intervenção, como a criança está a necessitar. Muitas vezes está associado ao quê? Àquilo que também nós percepcionamos, né? Enquanto pais, às vezes é difícil perceber o que está a acontecer. Eu costumo mostrar esta imagem até aos miúdos e a muitos pais, que é, quando olham para aqui, o que é que vêem? E pensem vocês.
Muitas vezes as respostas que eu tenho é, vejo um pai autoritário, vejo uma criança a chorar, vejo aqui, o que é que eu sinto? Sinto angústia, sinto aflição com esta imagem, é algo que me está aqui a incomodar. Às vezes tudo o que está a acontecer à nossa volta é um bocadinho assim, nós vemos um bocadinho a preto e branco. E é importante nós conversarmos sobre isso, estarmos atentos e colaborar até com outros profissionais para perceber bem o que está a acontecer, porque às vezes o que está a acontecer é tão simples quanto isto, ou o contrário. Não é? Portanto, a percepção de cada um também vai mudando e nós temos de estar conscientes com esta questão da percepção do que nós temos e do que pode estar efetivamente a acontecer. Perguntas enviadas. Que manifestações ou alterações de comportamentos nas crianças podem confirmar aos pais que se trata de ansiedade? Como identificar os primeiros sinais? Quais os sintomas que se podem observar numa criança com ansiedade? Eu, quando começo a trabalhar com os mais pequeninos, primeira coisa, e com os mais crescidos também, mas o que nós tentamos logo fazer é identificar a nível fisiológico, pensamentos, o que é que está aqui, o que é que tu sentes? Não é? Há um nó na garganta, a boca está seca, o coração dispara, o que é que passa pela tua cabeça, o que é que tu pensas que vai acontecer? Tentar identificar aqui todos estes sinais, porque isto também difere, não é? De cada um de nós reage de forma diferente. Eu costumo brincar e dizer muito que eu já sei que a minha ansiedade está a chegar quando eu chego a casa e as almofadas desarrumadas começam aqui a enervar-me. Portanto, eu já sei que isto está a acontecer. Então, vamos tentar depois, a partir do momento em que eu consigo identificar o que é que em mim causa ansiedade, ou quando eu estou neste momento de ansiedade, o que é que eu tenho que fazer para reduzir? Não é? Que estratégias é que eu tenho que fazer para ajudar aqui a aliviar esta ansiedade? E já lá vamos às estratégias também. Como explicar às crianças? A pergunta foi exatamente como explicar e desmistificar o que a criança está a sentir. E para nós pais, como entender que se trata de ansiedade e não de uma simples teima, fita ou uma birra por parte da criança. As birras, dava aqui todo um webinar novo, que seria também muito interessante. Mas o que eu digo sempre a nós começarmos é a dar o nome às emoções. Desde pequeninos, a criança cai, a criança está a chorar, está irritada, nós temos de dizer, estás irritada, estás mesmo zangada, não é? Elas precisam de ouvir. Precisam de ouvir o que estão a sentir. Eu estou aqui já a aumentar o repertório, né, do nome das emoções, estou a fazê-los estar conscientes e estou também a ajudar o próprio cérebro, que está reativo. Portanto, aqui o cérebro está em desenvolvimento, há uma parte da consciência que foi, no fundo, desconectada com o cérebro mais primitivo e eles precisam de ouvir isto, precisam de ouvir o que é que estão a sentir. E depois uma coisa muito importante que é o validar. E o que é isto? Nós todos caímos no erro muitas vezes, quando eles são pequeninos, por exemplo, caem, e nós dizemos assim, levanta-te, não é nada, vai, já passou, está-te a levantar, está tudo bem, o que é que eu estou a fazer? Ou então, isso não é motivo para estares assim, porque é que estás assim com essa cara? Eu estou a desvalorizar o que a criança ou o jovem está a sentir. Eu estou-lhe a transmitir olha, isso não é importante, não vale a pena partilhares isso. O que a criança vai fazer é vai deixar de dizer o que está a sentir. Né? E começa aqui o nosso grande problema. As birras, normalmente a birra é algo intencional, ou seja, não um grande descontrole. O que acontece, a criança quer alguma coisa, não consegue manifestar de outra forma, e as birras são normativas, eu até vos mostro aqui de uma outra formação, mesmo sobre as birras, portanto elas são esperadas entre os 2 e os 5 anos, e no fundo a criança está a tentar dar aqui resposta a uma necessidade e não sabe como e faz a birra, mas se tiver a resposta, a birra para, então isto é uma birra, não é? Há aqui um descontrole, mas rapidamente a criança volta e as coisas ficam mais tranquilas. Então é importante perceber porque é que isto está a acontecer, qual é a necessidade e lembrar-nos muito do nosso impacto enquanto modelos. Eu não posso exigir, por exemplo, uma criança que não seja agressiva quando eu própria sou agressiva com ela. Eu não posso pedir ao meu filho para ter calma com determinado assunto quando eu salto à tampa, não é? Eu sou adulto, eu tenho o meu cérebro já à partida desenvolvido para controlar isto, então eu tenho que mostrar. Se eu não consigo controlar, como é que eu posso querer que uma criança em desenvolvimento o consiga fazer? Como lidar com a ansiedade e a frustração da criança em realizar determinadas atividades sem colocar demasiada pressão à mesma? E qual o impacto da ansiedade na aprendizagem? A ansiedade tem um impacto enorme na aprendizagem porque ela pode comprometer o próprio envolvimento da criança neste, o acharem que não vão ter o resultado que pretendem, ou ter que lidar com a frustração. A frustração é muito treinada e tem que ser treinada, e pode ser treinada às vezes com o próprio jogo em casa, tabuleiro com os pais, né? Irem perdendo, porque é preciso fazer este treino. Eu lembro-me em miúda que fazia os desportos todos. Se me perguntarem que desportos é que eu fiz tudo. Só quando chegava ao nível de competição eu desistia logo. Havia sempre qualquer coisa que eu já não ia mais, porque eu não conseguia lidar com a frustração. E isto tem que ser muito bem treinado. A aprendizagem é extremamente influenciada pela ansiedade. A criança pode bloquear. Há uns 2, 3 anos houve houve uma mãe do menino que me pediu ajuda na escola porque o filho era muito bom aluno, estudava imenso matemática, tinha explicação para matemática, sabia tudo da matemática, eu acho que ele devia estar no 6º ano, talvez, não me recordo já bem,
Mas sempre que chegava um teste de matemática, aquilo não corria nada bem. Corria sempre muito mal. E estava aqui a ter uma proporção enorme. E eu conversei com este miúdo e o que lhe fiz foi perguntar, tão simples quanto, o que é que achas que pode acontecer se tirares negativa? O que é que vai acontecer? Os pais vão zangar-se? Vai chumbar o ano? E ele olhou para mim e disse, nunca tinha pensado nisso. Então vamos pensar. E o que nós fizemos foi conversar sobre aquilo, sobre as consequências, sobre os pensamentos que ele tinha. Dias depois a mãe disse-me que, olha, o teste correu muito bem. Até hoje eu nunca mais o vi, portanto as coisas correram bem, porque de facto tinha a ver com os pensamentos distorcidos que ele tinha, com aquele se, e chegava lá e bloqueava. Não é, a maior parte das vezes não é assim tão simples, ok? Mas isto para dar um exemplo do quanto isto pode afetar a aprendizagem, ou aquilo que esperam de mim. Eu achar que esperam de mim um grande resultado, eu vou estar mais nervosa, não vou estar tão envolvida, não vou estar tranquila, e vai ser muito mais difícil estar sempre aqui a sentir que estou avaliada e que posso estar a falhar para os adultos que são de referência. Adultos são não só a família, mas também os próprios professores. Eu costumo dar um exemplo aos miúdos de pegar um jogador de futebol e perguntar, olha, o que é que ele pode pensar? Ou até na sala de aula, aos mais pequenos, no primeiro ciclo, digo assim, olha, imaginem que têm que ir ao 4, fazer um teste de matemática, um exercício de matemática. O que é que podem pensar? Se pensarem assim, vai correr mal, eu tenho dificuldades nisto, os meus colegas vão se rir de mim. O que é que tu vais sentir? Ele respondeu-me logo, agora vou ficar nervoso, não é? Estou aqui muito preocupado com isso, fico nervoso. Ficas nervoso. Como é que tu achas que vai correr? Não vai correr muito bem. Pois não, não vai. Mas na mesma situação, a situação mantém-se, vais fazer o teste, o exercício, estás com dificuldades, mas pensas, olha, para isto não correr tão bem, a professora está cá para me ajudar, vou dar o meu melhor, vou estudar mais, vou perceber que tenho que praticar mais isto, ou então se os meus colegas rirem de mim, eu até vou rir com eles, vou brincar também com eles. Como é que tu vais te sentir? Vou estar mais tranquilo. Achas que vai correr melhor? Vai correr melhor. Não é? Portanto, a influência que tem aqui o pensamento naquilo que nós sentimos, na própria reação fisiológica e na forma como nós agimos, ajuda imenso a perceber o que é isto da ansiedade e como ela interfere. Né? Pronto, o Cristiano Ronaldo aqui é um exemplo muito bom para os meninos que jogam futebol. Por isso é que está aqui a imagem dele, que é uma imagem que eu utilizo muito. Outras perguntas. O que fazer quando é detectada a ansiedade? Estratégias para lidar? Quais as ações que podem ajudar no controle da ansiedade das crianças? Como gerir a ansiedade de crianças de 11 anos? Como ajudar no momento quando a criança mostra ansiedade? Então isto é como é que nós podemos ajudar. Eu vou-vos dar aqui um exercício, bem? Então o exercício vai, deixem-me só pôr aqui o telefone para eu contar aqui o tempo, eu não estou a ver as vossas caras, espero que estejam aí, que não tenham fugido. Vou só pôr aqui o meu cronómetro. O que é que vai acontecer? Vão aparecer números, até 60 e tal, penso eu, e o que eu vou pedir é que vocês, em 60 segundos, que eu vou contar aqui, tentem contar os números de seguida, 1, 2, 3, até ao máximo conseguirem, está bem? E depois já me dizem, guardam para vocês quanto é que mais ou menos conseguiram, ok? Então, eu vou virar e vou iniciar. Terminou, não sejam batuteiros, tá bem? Eu acredito que a maioria não conseguiu chegar ao fim, digam-me se eu estiver errada, mas não era uma tarefa fácil. E às vezes isto acontece com os miúdos, estou muito perdido, é muita coisa, a gente exige muita coisa, né? A gente já acorda a exigir que se despachem para ir para a escola, a gente já acorda a exigir que não se esqueças disto, logo tens treino de futebol, leva isto, tanta coisa na escola para pensar, é o ser aceito pelos colegas, é ter que estudar, tanta coisa que eu tenho para fazer e lidar. Então agora vamos fazer diferente. Na segunda página, quando agora virar, vou-vos dar outra vez 60 segundos, mas nós vamos ter aqui os números por quadrantes, ou seja, vai haver quadrados, 3, 6, 7, 8, 9 quadrados, se não me engano, e o que acontece é que o número 1 está no primeiro, o 2 está no segundo, o 3 está no terceiro,
quarto, seguida, está sempre seguida, termina, volta ao início, está bem? Portanto, temos aqui uma linha para seguir números por quadrante, eu vou-vos dar ao mesmo tempo, certo? Deixem-me só pôr aqui o telefone outra vez, e vamos... André, Sim. desculpa, eu peço só que expliques um bocadinho melhor o que é que Ok. devemos fazer. Vão contar outra vez os números como fizeram. Mas é contar os que estamos a ver ou contar por sequência? Não, os que estão a ver vão aparecer por sequência. 1, 2, 3, outra vez por sequência, como estavam a fazer, só que agora eu já vos estou a dizer que a casa está arrumada. Portanto, está uma sequência, o número 1 está no primeiro quadrante, o 2 vai estar no segundo, 3 no terceiro, depois passa para baixo e vão continuar até o máximo que conseguem. Está bem? Então vamos lá. Podem começar. Foi ou não foi mais fácil? Já terminou. Conseguiram certamente mais. Porquê? Porque aqui eu já vos dei aqui orientações, né? Já vos deixei aqui perceber o que é que poderiam fazer. Dei-vos uma estrutura, uma metodologia a seguir. E é isto a parentalidade também, muitas vezes, é nós darmos aqui uma estrutura, uma rotina, uns limites. Né? As crianças têm que ter aquilo que nós chamamos as balizas, ou eu chamo as balizas, que é os limites para não se perderem. Se não estão perdidos, não sabem até onde é que podem ir. E quando não sabem, vão testar, vão ter aqueles comportamentos também desafiantes, porque não sabem o que é esperado deles. E a ansiedade também surge muitas vezes quando não há estas balizas aqui. Então, o que é que não pode faltar nunca? É a conexão. É aquilo que eu estava a dizer há pouco, não dizer isso já passou, não é nada. Não, em vez de eu dizer isto é, o que é que estás a sentir? O que é que aconteceu? Né? As coisas não correram bem, o que é que tu podes fazer para evitar que isto se repita? A criança vem e às vezes eu tenho que dizer, quando há situações que temos mesmo de dizer o não, obviamente, né? E há coisas que nem são negociáveis, né? A segurança, por exemplo, do nosso filho não é negociável. Mas eu posso dizer o não com conexão. Eu percebo que tu querias muito ir hoje sair com os teus amigos, eu entendo, estás triste, irritado, mas não pode ser, não podes ir por isto e por aquilo, né? Há alturas em que é importante eles perceberem o porquê que não, né? É como a questão da motivação para a escola, muitas vezes têm que perceber porquê que estão a estudar, para que é que isto serve, né? Só porque sim, só porque eu digo que sim, não podemos, é impossível andarmos de carro sem o cinto de segurança, porque é a tua segurança, portanto esse não nem é negociável. Mas há outros que às vezes poderá ser um pouco negociável. Eu dou um exemplo que tenho falado muito ultimamente, porque foi talvez o mais recente que me aconteceu com o meu filho mais velho. Eu tenho 2 filhos, um tem 5 anos, quase a fazer 6, e o outro tem 12, quase a fazer 13. O de 12 anos começou a ir este ano para a escola de bicicleta, porque nós também mudámos de casa, mais perto da escola, e começou a ir de bicicleta, a escola é extremamente perto de casa. Uma regra, capacete de segurança, portanto tinha que ir para a escola de capacete. Mas há um dia que eu tenho conhecimento que ele foi para a escola sem o capacete. E naquele dia eu digo-vos que eu estava ao ponto de começar aqui a espicaçar, como eu digo, o meu lagarto, o meu cérebro reptiliano, e mandava ir com ele como é que é possível ter falhado o acordo de segurança quando sabe que isso não pode acontecer. Mas felizmente tive o dia inteiro para me acalmar, para perceber, pensar o que é que ele poderia estar a sentir, como é que eu poderia conversar com ele. E neste tempo, quando consegui estar com ele, que foi na hora da refeição, que isto é um outro pormenor também que deixem-me dizer que tenho andado muito preocupado nos últimos tempos, porque têm sido muitos miúdos que me dizem que não têm refeições em família. E isso é algo que me preocupa muito. E neste momento de família é o momento em que conseguimos partilhar mais, e ele já sabia que eu ia falar sobre isto, obviamente, que é porque a minha pergunta foi, não foi logo num tom acusatório, foi porquê é que tu achas que para a mãe é tão importante tu ires de capacete para a escola? E ele aí respondeu-me, pela minha segurança. Pronto, para estar seguro, para não ter nenhum acidente. Ok. E porquê é que tu não consegues cumprir isso que é tão importante, que sabes que é tão importante para mim? E ele responde-me, porque nenhum dos meus colegas utiliza, nenhum aluno da escola utiliza capacete.
que eu ainda pensei que fosse do cabelo, mas não, no caso ela até nem é do cabelo, é mesmo porque os outros não utilizam e eu sinto-me diferente a ter que utilizar. E a minha resposta foi, como é que nós resolvemos isto? O que é que tu achas que para ti poderia funcionar? Porque eu não posso abdicar da tua segurança. E foi ele que deu a solução, foi, olha, então se calhar eu posso sair de casa do capacete, quando chego ao passeio da escola, tiro o capacete e saio da bicicleta e vou com a bicicleta ao lado. Pronto. Evitámos aqui uma discussão enorme. Não é? Porquê? Porque eu tive tempo de me acalmar, porque os miúdos são extraordinários a dar soluções, eles são muito bons e nós temos que envolvê-los cada vez mais na solução dos nossos problemas também, problemas que são deles e para eles faz sentido. E sentiu-se ouvido e envolvido. Não é? Eles têm que se sentir envolvidos também na resolução dos problemas. Perguntas que foram mais enviadas. Novas formas de abordagem da ansiedade. Não sei se vos vou dar novas formas de abordagem, mas tentarei dar melhor aquelas que mais conheço. Quais as ações que podem ajudar no controle da ansiedade das crianças? Que técnicas usar para ajudar o meu filho a combater a ansiedade e a frustração, principalmente antes de adormecer? Aqui é importante também perceber se há medos associados, não é? Quando tem a ver aqui duas coisas, se há medos associados e se há questões aqui também biológicas que têm que ser vistas por um especialista no sono. Pronto. Que estratégia utilizar para ajudar a criança a acalmar quando está ansiosa, dicas para aliviar a ansiedade, como controlar a ansiedade no pré-escolar e como ajudar o meu filho, que atitude devo ter com a mãe quando ele está ansioso ou frustrado com algo relacionado com a escola. Então vamos lá ver o que é que podemos fazer. Houve outra pergunta aqui muito engraçada que foi, por acaso, hoje vi algo que me apareceu numa era casa na internet que referia a existir uma técnica conhecida como técnica Mona Lisa, em que a pessoa colocaria um cubo de gelo na mão e diminuiria ou dissipava o ataque. Isso é verdade? De facto, esta tática, desculpem, consiste em aplicar um cubo de gelo sobre a pele, geralmente na palma da mão, e observar e absorver a sua reação, desviando aqui os focos sintomas da crise. Tudo, no fundo, está relacionado com aquilo que nós estamos a pensar e vamos aqui colocar o nosso pensamento numa outra sensação, né? E pode ser aqui como pôr as mãos debaixo da torneira, como beber uma bebida quente, como escrever, é muito importante também. Portanto, há várias estratégias que nós podemos utilizar para evitar estes momentos de maior ansiedade. Formas para nós auxiliarmos, sabermos como agir na hora em que presenciamos um ataque, portanto aqui já estamos a falar de algo muito específico, são ataques de pânico, não é a ansiedade em si, mas é um ataque de pânico, que é muito assustador, é muito semelhante, diria quase que teria um infarto, portanto estão a sentir, é muito aflitivo. Como neutralizar uma crise de ansiedade? A primeira coisa é nós estarmos com um tom calmo e seguro, não é? E as primeiras coisas que nós dizemos sempre têm a ver com as técnicas de respiração. O corpo tem que ser oxigenado, fazer aqui exercícios de respiração, respirar fundo até 8, perguntar sempre se sabe que está a ter um ataque de pânico, né? Se sabe o que é que está a acontecer. Não há pessoa que está em pânico, porque ela pode já ter tido e perceber se ela já sabe, é mais fácil até de nós aqui apoiarmos. Se não souber, é sempre importante nós procurarmos um apoio médico e nós fazemos sempre isso até na escola, né, em situações destas de ataque de pânico, de chamar sempre o INEM, porque não sabemos, se não trabalhamos diretamente com a criança, não sabemos o que é que pode estar aqui também por trás. É importante lembrarmos também que os sintomas de um ataque de pânico são muito semelhantes aos de um infarto, aquilo que eu estava a dizer. Eu, antes de dizer até quanto nós podemos fazer, é mais o que é que não podemos fazer, né? O que é que nós não devemos dizer, que é evitar frases como acalma-te, não tens que ter medo, o que é que se passa contigo? Né? Isto é quase como nós estamos irritados, vem-nos perguntar, vem-nos dizer acalma-te. Isso é a pior coisa que nos dizem, não é? Acalmar. Então, eu estou aqui com os nervos todos, agora vamos dizer para acalmar. Pronto, o que nós temos que dizer é, está tudo bem, é só um ataque de ansiedade, vai passar, as sensações são fortes, mas não vão prejudicar o teu corpo, vai correr bem. Se já aconteceu outras vezes, já aconteceu, vai passar rapidamente. Né? No fundo, perceber que isto também... Deixem-me só ver aqui outras perguntas também relacionadas, que era a forma para nós auxiliarmos, né? E como podemos também confortar. Perguntar o que é que lhe está a incomodar, às vezes afastar até do sítio que está a acontecer, se está numa sala dela, nós afastamos, né, daquele espaço. Não desvalorizar nunca os medos ou os receios. Né? Lembrar sempre que aquilo que é sentido por mim pode ser sentido a mesma situação por uma outra pessoa de uma forma completamente diferente. E validar isso. Né? Nós não sentimos o mesmo, nós temos reações diferentes. Não desvalorizar nunca, motivar a pessoa para tentar recuperar a respiração, esta é a parte mais importante, né? E ter aqui um suporte até esperar, porque em média eles duram cerca de 5 a 15 minutos. Há miúdos que já sabem, porque infelizmente já tiveram alguns ataques de pânico, ou eles próprios às vezes definem, e não é tanto um ataque de pânico, mas eles associam como sendo, e têm as suas estratégias, né? Já sabem aquilo que podem fazer. Aos mais pequenos eu até lhes digo para desenharem uma roda, quando eu estou assim mais nervoso, o que é que eu posso fazer? Né? Posso respirar fundo, posso fazer um exercício de respiração, por exemplo, vou para um teste, às vezes vou-lhes mostrar aqui pelo telemóvel, eu digo, olha, pegas aqui numa linha, respiras fundo, paras, respira fundo,
para, segue o teu caderno, ninguém está a ver, ou até na tua perna, ninguém está a ver por baixo da mesa e desenha um caderno e faz este exercício de respiração. Há imensas técnicas aqui de respiração que são trabalhadas e que devem ser trabalhadas com eles. Os mais pequenos, eu também vos digo, gosto muito de usar um vídeo, vejam, que é a técnica de respiração do peixe-balão. Eles adoram. Né? Há um vídeo no YouTube em que se vê o peixe-balão aqui a aumentar, eles depois desenham, aquilo fica com uma estratégia. Há tempos aconteceu uma professora dizer-me que olha, ele estava a ficar agitado na sala, só lhe disse peixe-balão. E foi suficiente ele começar a respirar. É muito fácil eles depois irem associar estas questões, os mais pequeninos, o cheirar a flor e soprar a vela. Portanto, são muitos exercícios que nós podemos aqui trabalhar e ajudá-los também a ir praticando e mostrar nós também como exemplo, não é? Eu estou nervosa, então eu vou fazer um bocadinho de respiração, dar o exemplo sempre. Ou até... estou muito nervosa, não falar agora. Olha, a mãe já fala contigo, agora eu não consigo, preciso me acalmar. Eu estou a fazer o quê? Estou a dar um modelo, estou a explicar o que é que se pode fazer quando isto está a acontecer. Deixem-me falar, não podia deixar de falar aqui do meu bebê mais pequenino, que é o Diogo Rafael, que foi um livro que surgiu durante a pandemia, pelo menos o processo de início deste livro. E surge como? Surge porque, de facto, a pandemia também trouxe muitas coisas boas, e umas foi o que a Marlene dizia, nós estávamos aqui neste formato, consegue chegar a mais pessoas. Durante a pandemia nós tivemos imensos desafios. Para mim, enquanto psicóloga, um desafio, o inicial foi logo como dar resposta nas novas tecnologias, que até então aquilo para mim parecia impossível, e hoje sou uma adepta. Por outro lado, porque também procurei informação nesse sentido, como fazer sessões online criativas, como o que é que nós poderíamos fazer. Portanto, houve logo aqui uma busca, porque tínhamos de dar resposta, não podíamos dizer simplesmente que não dava, por muito que nos parecesse difícil. Por outro lado, naquele momento começaram a surgir aqui muitos meninos com ansiedade, né, por diversos motivos, até pelas notícias não conseguiam digerir bem, porque não se conversava muito bem, porque nós muitas vezes, enquanto pais, também preferimos não conversar determinados assuntos que são difíceis para os proteger, como muitas vezes é o caso da morte, acabamos por não falar, e é importante falarmos e estarmos juntos, mas isso já daria outro tema. E então o que eu acabei por fazer foi pensar naqueles miúdos que eu estava a trabalhar naquele momento, que estavam a revelar aqui situações de ansiedade, o que é que para eles fazia sentido, como é que eles iam perceber o que estava a acontecer, o que é que era isto da ansiedade. Como é que reconheciam em si que estava a acontecer e depois como é que poderiam lidar com ela, que estratégias podiam utilizar que fizesse sentido. E então resulta aqui este Diogo e o Rafael, Diogo porque um dos meus filhos é Diogo, o outro é o Rafael. Ambos gostam de dinossauros, portanto fazia sentido aqui o Rafael. E por outro lado o Rafael também foi um miúdo que teve muita ansiedade no primeiro ciclo, curiosamente. Agora as coisas estão... não apresenta aqui muita ansiedade, mas no início do ano escolar, no primeiro ano, foi assim algo muito intenso. E porquê? Não foi pelo, acho eu, né? Também sou eu aqui, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Mas acho que não foi pela mãe ansiosa, porque eu sempre considerei, enquanto mãe, não, e o pai também, não somos pais, pelo menos que aparentemente que a ansiedade seja notória, mas havia um sistema, e há o sistema educativo que às vezes é difícil nós lidarmos com ele, né? Às vezes é muito difícil, o miúdos também tem esta exigência interna, e ele teve isto. Então ele começa o início do ano com aquela parte de reação fisiológica que ninguém quer era fazer febre ao domingo. Ele fazia febre ao domingo. Faz o primeiro domingo, faz o segundo, ao terceiro, né? Já que as antenas se levantam, o que é que está a acontecer? Qual foi a minha primeira decisão? Foi pedir ajuda à professora. O que é que está a acontecer na escola? Embora eu achasse logo, comecei logo a colocar aqui a hipótese da ansiedade e não de agressões ou alguma coisa que pudesse estar a acontecer, mas achei mesmo que seria a ansiedade. E o Rafael tinha outra coisa muito interessante, que é, se calhar muitos pais aqui também identificam nos seus filhos, que não partilhava nada. Mas quando eu digo nada. Vocês imaginam que é encontrar uma mãe à porta da escola e as mães todas sabiam o que acontecia e eu ficava ali muito pequenina sem fazer ideia que aquilo estava a acontecer na escola, porque o meu filho não contava nada. Correu bem a escola, correu bem. O dia foi bom, foi bom. Tentava aquelas perguntas maravilha, qual foi a coisa que mais gostaste, mas era sempre perguntas muito vagas, foi bem, bom. E eu então comecei a fazer o pino. E o que é isto? Foi às refeições, nós temos que arranjar aqui uma solução, porque eu tenho que saber o que se passa na vida do meu filho. Então começámos com um jogo que eu digo muito aos pais, dura X tempo, está bem? Não pensem que é uma coisa que vai aqui salvar, não dura muito tempo, mas foi um desbloqueador. E no meu caso resultou, e todos os pais que eu tenho partilhado, o feedback tem sido positivo. Foi à mesa, sempre que íamos comer. Depois eu também pensava no seguinte, que era, desculpa interromper, que é no exemplo que nós damos. Então eu trabalho como psicóloga, às vezes
as situações não são muito fáceis, como vocês sabem, eu não venho para casa, até porque eu digo sempre aos miúdos a questão do sigilo, eu não venho para casa contar o que se passa, o que os miúdos partilham comigo, obviamente que não. Então acabava por me fechar muito naquilo que era a minha vida profissional. Mas percebi, eu posso partilhar de outra forma, eu posso dizer não só o que é que almocei, só como é que correu o dia de trabalho, com que idades é que eu trabalhei hoje, qual foi a escola que eu fui, coisa mais divertida que eu tive no dia, coisas que eu podia partilhar, e eu não estava a fazer. Então começámos a fazer um jogo, que era cada um à mesa, pais e filhos, têm que dizer 3 coisas do seu dia, em que uma das coisas é mentira. Vamos lá ver quem é que descobre. Cada um diz as 3 coisas e depois, à vez, cada um vai dizer o que é que não é verdade. E pode ser coisas como, olha, hoje almocei uma pizza. Hoje andei só com meninos da pré. Hoje entornei um café. E depois cada um vai dar a sua opinião de qual, se é 1, a 2 ou 3, que é mentira, e no fim vamos ver quem é que ganha. Esta coisa da competição desbloqueou completamente. A certa altura ele queria jogar todos os dias, já era 3, passávamos para 4 coisas, eu já estava cansada do jogo, mas o que é que aconteceu? Desbloqueou, há muito tempo que não jogamos, e a semana passada, num dia assim mais cansado, estávamos a comer e dei por mim, estava, mas não estava, naqueles momentos em que nós estamos um pouco ausentes pelo cansaço, e o meu filho, este que não contava nada, de repente diz, então, como é que foi o vosso dia? E eu percebi, olha, desbloqueou, né? E tentar tirar aquelas perguntas do o sim ou o não. Há aquele jogo fabuloso que eu adoro também, que uso muito, que é o nem sim, nem não. Nós perguntamos o que quisermos e eles não podem responder nem sim nem não. Portanto, gostas de cães? Se ele diz que sim, já perdeu. Tem que tentar aqui argumentar de outra forma. Pronto. E este livro também foi um bocadinho influenciado por aquilo que eu tinha passado com o Rafael. E também projetei um bocadinho para aqui o que é que poderia ter ajudado na altura, porque os livros infantis são extraordinários. E há imensos livros, e acho que são bons, não só para crianças, mas também para adultos. Eu uso muito também com os pais, porque eu acho que são mesmo muito bons. A Ansiedade de Separação, eu adoro um livro que é O Fio Invisível, e adoro construir depois o fio com a lã, com os miúdos, que aquilo tem um impacto enorme, até para lidar com a morte, até para lidar com o momento em que fico na escola e a mãe não está. É muito giro. Com o meu filho mais pequenino no pré-escolar fiz isso, e ele dizia sempre, faz aqui a massagem no umbigo, daqui está o nosso fio, ninguém sabe, é o nosso fio invisível que nos liga, que é o amor. E isto é importante nós irmos, os livros ficam lá todos, não é? Há um miúdo da escola, que agora acho que está no 3º ano, 3º ou 4º, que eu no 1º ano li uma história que era da tartaruga, que é uma técnica também muito usada para o controle da impulsividade. E li uma vez, trabalhámos no 1º ano, ele já está no 3º ou 4º, e há um dia que ele tem um problema e eu pergunto-lhe, e o que é que tu fizeste? Como é que tu resolveste isso? E ele olhou para mim, tartaruga. E eu, sim, a tartaruga, tu não te lembras? Tu contaste-me já há muito tempo a história de tartaruga. Fiquei impressionada, porque de facto as histórias ficam lá, aquilo que eles conseguem visualizar, conseguem depois também desenhar, criar, isto tudo fica. Então eu quis, no fundo, construir aqui um livro que me fosse ajudar neste trabalho com os miúdos. E depois tinha algumas técnicas, eu partilho aqui, por exemplo, esta que é muito conhecida, que é nós projetarmos aqui o nosso pensamento para outras sensações. O que é que nós podemos saborear, cheirar, ouvir, né? Coisas que podemos tocar, coisas que estão à nossa volta, no fundo tentar aqui projetar a nossa mente para outras questões que não a ansiedade que estamos a ter naquele momento. Pensar no que é que nos pode acalmar, assim que os primeiros sinais do corpo começam a aparecer, né? Dou aqueles exemplos, olha, Andréia, quando vês almofadas tortas, aquilo, ou os quadros tortos, começa logo a ficar, então o que é que eu vou fazer? Vou parar aquele momento, vou respirar fundo, vou-me afastar, vou ficar um bocadinho sozinha, né? Vou aqui ouvir uma música, vou ir tomar banho, estar se calhar mais tempo hoje no banho, mas que eu preciso daquele meu espaço, daquele meu momento. Eu sei que preciso disso, então tenho que o fazer. Até porque isto aqui é muito para os pais. Sabem, quando nós andamos de avião, tem lá aqueles papéis com as coisas que nós temos que fazer no avião, não é? De segurança. E eu uma vez olhei para aquilo e fez-me confusão, porque quando vem a máscara do oxigênio, a primeira coisa que está é para o adulto. E eu, então não é para a criança, então o meu filho. Depois realmente fiquei a pensar, não, porque nós só podemos dar o nosso melhor e cuidar dos nossos quando nós estamos no nosso melhor. Então o adulto, no mesmo avião, primeiro tem que pôr a máscara em si e só depois é que pode pôr na criança. E isto acontece no nosso dia-a-dia. Nós, para darmos o nosso melhor e para ajudar os nossos filhos, temos que estar no nosso melhor. É difícil? Muito. Mas nós somos capazes e estamos continuamente a aprender a fazer e a adaptar. Mudar sempre pensamentos negativos para positivos, né? Aquela história de, e se eu me engasgar quando for ler? E se... Então, e o contrário? Eu perguntar, olha, se chover, há uma parte da história que é, eu não vou ao piquenique, pode chover. E se chover? Até não posso brincar à chuva. Não posso fazer outras coisas. E se eu me engasgar? Então não posso rir sobre isso, não posso divertir também. Outra pergunta que saíram aqui foi como resolver a ansiedade antes das avaliações, como lidar com a ansiedade na véspera dos testes, como eu digo ao meu filho que posso confiar nele. Bem difícil, não é? Então,
Especificamente com os momentos de avaliação, nós dizemos sempre para tentarem, primeiro, organizar o estudo. Esta é a parte mais difícil, que é a parte prévia, que é, por exemplo, saber estudar. Eu lembro-me na escola, uma altura, na minha adolescência, estar irritada porque ninguém me tinha ensinado a estudar e eu estava ali a matar a estudar. Porque é difícil nós termos consciência de qual é o nosso modelo de aprendizagem. Nós podemos aprender de diferentes formas, mas há uma forma que para nós é aquela predominante, ou seja, pode ser a ler, pode ser a escrever, pode ser a ouvir, pode ser a mexer nas coisas, a sentir. E há miúdos que nós não podemos exigir a um miúdo que esteja só a ler, quando ele aprende melhor é a ouvir, por exemplo. Não é? Ou visualizar, ou fazer esquemas, e eles próprios precisam tomar consciência disso, o que é difícil. Não é? Então é perceber um bocadinho qual é o nosso modelo de aprendizagem, como é que eu aprendo melhor, depois organizar o estudo, não é? Isso também já dava aqui um outro webinar sobre os métodos de estudo, como é que nós podemos organizar melhor o nosso estudo e apoiar os nossos filhos, mas no momento em si da avaliação, chegar um bocadinho antes da hora, ter atenção que tem todo o material necessário. Há uma caneta sempre plano B, o lápis B para caso partir, as folhas de rascunho se for caso disso, ler sempre o enunciado antes de começar a responder, começar por aquilo que é mais fácil, controlar a questão do tempo, ir apontando os tópicos do que eu quero resolver, principalmente tenho perguntas muito grandes para perceber como é que eu posso responder e depois no final ir reler, perceber se me esqueci de alguma coisa, algum engano que tenha feito. E o que não pode nunca faltar em tudo é o exercício físico, que falta muito. Né? Porque além de libertar todas aquelas coisinhas no cérebro que nos fazem andar melhor e sentir melhor, ajuda em tudo. Ajuda a aliviar a ansiedade, ajuda na gestão emocional, ajuda no nosso bem-estar, na nossa saúde. E, portanto, ele tem que fazer sempre parte. E às vezes até ajuda a lidar com a frustração, para os jogos em equipa, nos desportos em equipa, também ajuda muito isto a resolver conflitos. Portanto, o desporto é mesmo muito, muito importante. Outra pergunta foi se existe alguma linha SOS para apoiar não só crianças, como adolescentes ou até indivíduos adultos que sofram desta patologia e mesmo para a orientação da própria família. Na altura da pandemia, penso que foi nessa altura, surgiu aqui o aconselhamento psicológico no Sistema Nacional de Saúde 24, onde há um contacto telefónico que pretende dar, surgiu nessa altura e eu acredito que ainda se mantenha, para dar aqui apoio aos desafios psicológicos e um dos itens era mesmo a questão da ansiedade. Eu acredito que ainda está a funcionar, mas também podemos depois confirmar, eu acredito que há aqui até colegas da área da saúde que depois poderão confirmar se estiver errada, mas eu penso que esta linha é que dá este apoio de retaguarda, que depois nos ajuda também aqui a encaminhar para especialistas na região onde se encontram, para dar resposta. Não é? Outra pergunta. A meu ver, a prevenção primária na área da saúde mental ainda está degradante, pois conheço pessoas que se dirigem aos médicos de família a pedir ajuda para referenciação e os próprios médicos são frios e muitos não chegam a ser contactados para avaliação por parte da psiquiatria e psicologia do Sistema Nacional de Saúde e as pessoas ficam cada vez mais afetadas e por vezes começam a sentir-se sensíveis da situação pelo qual estão a passar, pois nem todos têm acesso ao privado por questões financeiras. Isto está a acontecer até no privado. De facto, está a ser muito difícil dar resposta em todas as áreas. Eu ontem tive um dia do Sistema Nacional de Saúde com o meu filho e percebo o quanto está difícil, quanto até para os profissionais de saúde está a ser muito exigente. Aliás, esta linha de apoio também foi muito para os profissionais de saúde, porque há consciência da quantidade de pedidos. Nós na escola também sentimos isso. Né? E a questão da saúde mental é uma questão que ninguém nos pode bater à porta e dizer agora não tenho tempo. É. E sabemos o quanto isto é perigoso, não dar resposta. Portanto, o que eu digo sempre é não desistam, né? Vão tentando perceber, vão falando pedir apoio, perceber quem é que pode dar resposta. E a São Brás del Portel tem este excelente trabalho de ter várias entidades com estas respostas também, onde todos os técnicos também na área da psicologia se encontram regularmente, das diferentes entidades, e tentam perceber o que é que nós em conjunto poderíamos conseguir dar uma melhor e maior resposta àquilo que nos surge. Portanto, é não desistir de o fazer. Outra pergunta. Que estratégia usar com um adolescente de 13 anos quando recusa estudar? Encolhe os ombros, diz não me interessa, suspira profundamente pela boca, parece que estou a visualizar aqui este jovem. O sucesso escolar está relacionado com a ansiedade das crianças, também está. Por vezes, não sei se estou a pressionar demais e influenciar pela negativa o resultado final, a pressão dos testes, o vestuário, a tecnologia, por aí fora. A tecnologia é algo que está a preocupar muito, 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 e nós estamos a sentir tanto isso na escola, cada vez mais miúdos que estão viciados mesmo nos jogos,
E isso cabe aos pais a grande responsabilidade de prevenção também, não permitir que isto aconteça e controlar, porque está a ser muito assustador a quantidade de miúdos que nos chega que passam o tempo todo a jogar, que fica acordado até tarde com o telefone no quarto, que depois não se consegue concentrar, que depois fica mais irritado. E isto é algo que eu acho que nos vai dar aqui muito que pensar e refletir e que agir, porque está a ser muito perigoso neste sentido de eles estarem fechados e depois não conseguem também lidar com a frustração, não conseguem lidar com o outro, não conseguem resolver conflitos, porque não estão habituados a fazê-lo, porque estão fechados naquele mundo dos jogos da PlayStation, falam extremamente inglês, ótimo, porque estão sempre a contactar com outros do outro lado, têm esse lado bom, mas depois não conseguem estar concentrados, não estão interessados na escola, estão cansados, estão irritados. Eu às vezes faço esse teste em casa, ao fim de semana. Se eu deixar os meus filhos ficarem muitas horas a ver televisão ou a jogar, enquanto isso está a acontecer, maravilha, é um sossego nesta casa. Quando eu digo que terminou, é o cão e o gato, porque estão mais irritados. O que eu sempre fiz foi fazê-los ter consciência disso. Estás a ver, estiveste muito tempo a jogar e agora estás a agir assim. Né? Ou então, quando temos de terminar o jogo, isto é uma estratégia para quando tem de terminar os jogos, porque quem está a jogar PlayStation está sempre numa partida que aquilo está quase a acabar, mas nunca acaba. É só mais um jogo, aquilo está quase bem, estou quase a terminar. E nunca acaba. Então, não funcionava, olha, temos que ir para a mesa, temos que ir comer. Espera aí que eu já vou. Espera aí que eu já vou. A certa altura os pais passam-se todos, que espera aí nem nada, e desligamos tudo e não dava. Então, eu perguntar-lhes quanto tempo é que tu precisas? 5 ou 10 minutos. Pôr até aquela coisinha que a gente utiliza na cozinha para cozinhar, né? A maçãzinha a rodar. Olha, terminou. Tu disseste que era os 10 minutos? Terminou. Foi o nosso acordo. Controlar sempre. Pôr o controle parental nos telemóveis. E os telemóveis não são para estar no quarto. Porque eu dou exemplo, se o telefone está ao meu lado, eu estou a dormir e tiver som, é inevitável. O telefone toca, um e-mail chega, o que é que eu vou fazer? Eu vou logo reagir. Não é? Quanto mais um adolescente, se aquele toca, vai logo ver. Então os telefones fora do quarto, quanto mais cedo nós fizermos isso, mais fácil vai ser. Não é? Fica muito difícil se chegar à adolescência agora alterar logo aqui o esquema todo. Mas envolvê-los sempre nisto e na importância que isto, porque é muito fácil os miúdos estarem logo viciados. O meu filho, em dezembro, isto aconteceu. Quando deu por isso, ele não conseguia deixar de jogar. Então, o que eu fiz foi dar-lhe um artigo sobre o impacto das tecnologias no cérebro da criança, do jovem, do adolescente, e ele apresentar-me esse artigo. Ele estar consciente do que aquilo estava a acontecer. Claro que só dura X tempo, não interessa, mas ele vai ficando consciente. Se eu permitir, ele estava sempre a jogar na mesma. Mas isso cabe a nós pais fazer essa gestão, que é bem difícil. E depois, no comportamento todo que eles têm, pensar sempre que, eu gosto de usar esta ideia do iceberg, que nós só vemos uma pontinha, não é? Nós vemos uma criança que diz que não quer estudar, que está irritada, zangada com tudo, ou que é mal educado, não está calado na sala de aula, mas não vemos a parte submersa que é tão maior do que aquilo que nós estamos a ver. O medo, a rejeição, a questão de ser aceito pelos outros, a questão do vestuário, sim, é importante na adolescência. Quem não? Né? Ter o chapéu na cabeça, porque é ali para me proteger ao capuz, porque eu tenho dificuldade em lidar com o outro. A frustração, a culpa, o stress, tudo aquilo. Os miúdos quando vão para a escola não vão com a mochila carregada de livros. Vão com a mochila carregada de livros e com tudo aquilo que estão a viver, com tudo aquilo que estão a passar em casa, que estão a sentir e que estão a absorver, com todas essas dificuldades. E isto é muito pesado. Né? Mais pesado é quando o miúdo chega e que vai falar com alguém, ou com um funcionário, e o funcionário responde: olha, agora não posso, a gente já fala. A seguir vai pedir ao professor: espera aí que agora vou ao intervalo, a gente já vai conversar. Vai ter com o psicólogo: olha, temos que marcar, para a semana pode ser? Quer dizer, este miúdo já passou por tantas pessoas a pedir apoio e nenhuma teve tempo. Né? E isto, nós temos de estar sensíveis para isto, que eles precisam de ser ouvidos. Muitas vezes é falar e conversar sobre isso. E às vezes a questão de motivação para a escola é perceber para que é que estão a estudar. Para que é que isto serve? Não é? Quem não? Quem nunca perguntou para que é que serve aqui, está a aprender estas contas? Isto serve para alguma coisa? Então eu quero ir para não sei o quê, para que é que eu estou a aprender isto? É importante para eles perceberem o porquê do que estão a fazer. A pressão dos testes, pois, eu tinha esperança quando aconteceu a pandemia que algumas coisas mudassem no ensino, e uma delas estava relacionada com os instrumentos de avaliação e até que a entrada na universidade. Infelizmente, não só não mudou, como eu acho que piorou. Portanto, eu própria estou a lidar com a minha frustração em relação a isso, e sinto que sim, que isto é algo que eu continuo a ter esperança que venha a mudar. Quantas psicólogas têm conhecimento de utilizar comida, ervas, e não só, presumo que seja, queiram dar remédios?
E também meditação e técnicas de respiração, por lutar, eu acho que deve ser lidar com ansiedade e outros problemas de saúde. Eu não tenho conhecimento em relação à comida, à alimentação, estou consciente do facto que, efetivamente, a alimentação é muito importante, não é? É aquilo que nós somos, não é? Nós colocamos em nós e que vai influenciar tudo, mas não tenho formação específica nessa área, nem conheço colegas que trabalham e que saibam e que possam dar aqui resposta. Se calhar em parceria com um nutricionista ou com uma equipa do centro de saúde, onde dá este trabalho mais de equipa, talvez seja mais fácil. Relativamente à medicação, os psicólogos não passam medicação. Também nós conseguimos, numa primeira linha, perceber quando ela faz falta, quando é necessário que a terapia medicamentosa complementar e encaminhar para a especialidade, seja o pediatra, neuropediatra, pedopsiquiatra, perceber quando isso é fundamental e que às vezes é mesmo muito importante que isso exija. Há muita resistência em relação à medicação. Eu digo sempre que quando faço este encaminhamento é porque percebo que a criança necessita mesmo disso. E também meditação e técnicas de respiração. A meditação eu não a pratico, já tentei, já fiz algumas formações, tenho alguma dificuldade, mas sei que ela é extraordinária e reconheço que a meditação é fundamental. Quem puder fazer, todos os muitos que fazem, vê-se logo diferenças, é muito importante. Há escolas com programas de meditação, nós já tivemos também uma experiência no nosso agrupamento e é mesmo muito, muito bom. As técnicas de respiração, elas são imprescindíveis, portanto, isso sim, nós utilizamos com muita frequência. Que mais projetos de meditação houvessem, tanto melhor, que seria mesmo muito, muito bom. Não só tem impacto na ansiedade, como noutros problemas, efetivamente, de saúde. E outras estratégias nesta parte, não só de meditação, mas de reiki, outras coisas por aí fora. Não tenho conhecimento para partilhar aqui convosco, mas reconheço que de facto são muito importantes. Algumas coisas que eu faço com os miúdos, até mesmo eles próprios identificar o seu iceberg, o que é que os deixa ansiosos, porque é que estão assim, e depois construímos as próprias estratégias, o que é que eles podem fazer quando isto acontece, e às vezes levam muito o lembrete, para estarem com eles, suas estratégias de enfrentamento, estar uma coisinha com ele que se vá lembrar o que fazer quando isto vai acontecer. Como evitar? É difícil, não é? É difícil evitar, e como combater no adormecer, neste processo. Pois adormecer é aquilo que eu também vos falei há pouco, né? Perceber um bocadinho se há medos associados ou não. Eu vou partilhar convosco aqui um pequeno vídeo. Tem aqui uma pequena gafe neste vídeo, ele já é antigo, ele está na minha página do Instagram, que é do Kids Needs, onde eu coloco também algumas ferramentas, estratégias para os pais, para outros psicólogos também para utilizarem, e eu vou aqui partilhar convosco. Deixem-me tentar aqui. Okay. Para lidares com a tua ansiedade, deves começar por conhecê-la, perceber como ela reage com o teu corpo e depois então seguir estas estratégias. Esta é uma de respirar, são vários exercícios que nós temos, não só práticos, às vezes seguir os dedos da mão, respirar, a estrela, mas também estes mais visuais. Este é aquele que tem aqui um pequeno erro, há 3 coisas que podia ser 2, mas é aquele mesmo do Rafael, do Diogo de Rafael, que é no fundo ligar conexão, né, esta ferramenta, que é muito boa. Escrever é muito bom para eles, isto para os mais crescidos, né? Escrever, até para depois trazerem a almofada, às vezes até decoramos uma almofada, pintamos mesmo a almofada com estratégias. Aqui estava o gelo, exatamente como tinham falado há pouco, que ajuda aqui também o andar descalço, sentir a terra, este contacto com a natureza. Cada vez mais nós protegemos os miúdos e não os deixamos ir para a natureza, e ela faz falta, faz muita falta, e às vezes nós até vemos nos próprios parques, né, de crianças, a torneira, aqui a água também, mas nos parques às vezes assistimos aqui a mães ansiosas. Como é que se vê? O filho que está a descer ali escorrega e já estão as mães todas ali a segurar, com medo que ele vai magoar-se quando não vai acontecer, ou que não é perigoso, mas nós estamos sempre ali a querer proteger os nossos filhos, sempre ali a querer amparar e não deixar que eles próprios lidem com a frustração, com aqueles momentos mais difíceis, quando isso é importante para eles e para o crescimento deles. E depois perceberem também esta questão, porque há uma pergunta qualquer aqui que há de parecer que tem a ver com a autonomia. E isto parte um bocadinho também de nós darmos e envolvê-los. Mas se de manhã é uma guerra para vestir a roupa. Ok, mas eu posso colocar, olha, queres estas calças ou estas? Qual é que queres escolher? Eu estou a limitar as escolhas, mas estou-lhe a dar a hipótese de estar envolvido nestas mesmas escolhas. Como lidar em casa com o problema, como aliviar as angústias da criança que manifesta sinais de ansiedade, combater a ansiedade quando um dos pais está apenas 2 dias com o filho e quando o cansaço nos domina. Fundamentalmente o maior presente que nós podemos dar, mais precioso, que podemos oferecer aos outros, é a nossa presença. E quando a nossa atenção plena abraça os que amamos, eles desabrocham como flores. Eu adoro esta frase. E no fundo também dar-nos o exemplo que nós como pais que somos, nós falhamos. E vamos falhar sempre. E está tudo bem.
A grande diferença é nós estarmos conscientes, não é? É estar consciente quando eu sou mais bruta a falar, quando dou um grito, que não o devo fazer, porque não quero que o meu filho aprenda a lidar com os seus problemas desta forma, e porque não quero que ele sinta que a pessoa que mais o ama e que tem que o proteger é aquela que o está a magoar. Então eu pedi desculpa. Olha, desculpa ter gritado contigo hoje, mas efetivamente eu estava muito cansada, estava muito irritada e tu estavas a fazer isto que eu não queria, mas eu não devia ter respondido assim. Desculpa. Ou então dizer mesmo, agora não consigo, tenho que me afastar. Tenho que ir, a gente já conversa sobre isto. Eu estou a mostrar que eu preciso me acalmar, preciso me autorregular, não é? E mostrar que nós também erramos e que estamos cá para aprender com eles. Isto é o fundamental. E estar com eles, não é estar com eles como isto para as mães, porque as mães têm esta capacidade de ser a multitasking, né? Fazemos tudo ao mesmo tempo. Nós fazemos o jantar, pomos a mesa, damos ainda apoio a um que está a estudar, respondemos ao telemóvel, fazemos tudo. A atenção com os nossos filhos não pode ser assim. Né? Eu assim não estou totalmente focada no que ele me está a dizer. Estou a responder sim, faz isso. Mas eu não estou lá. Mais vale eu tirar 5, 10 minutos, 5 é muito pouco, mas pronto, 10, 15 minutos e estar sentada no quarto deles, ali para eles. Né? Fazer qualquer coisa ali com eles. Isto é tempo de qualidade. E é este tempo que nos falta no dia-a-dia. É difícil, mas nós temos que o ter. Às vezes é ter, porque é nestes momentos em que os nossos adolescentes partilham coisas, né? Em que nós sabemos alguma coisa que possa estar a acontecer. Ou simplesmente estão a sentir a conexão dos pais ali com eles. Portanto, isto é extremamente importante. Outras perguntas. Como encaram, estamos a terminar, como encaram a frustração de uma criança ou adolescente quando é confrontado com o não? É difícil, mas tem que ser treinado e aqui podemos pensar muito do não. Há coisas que não são negociáveis, há outras que podem ser e que devem ser sempre clarificados. E o porquê, né? Para eles entenderem também o que é isto do não. Como ajudar as famílias disfuncionais. É difícil, aqui tínhamos de perceber que famílias são estas, mas o grande passo é nós estarmos conscientes deste impacto que tem a nossa atitude enquanto adultos com as crianças, as nossas emoções, tudo isto, né? A parte da consciencialização é que é extremamente importante. Dar autonomia e com responsabilidade, começa nestas pequenas coisas e a valorizar o que eles fazem, né? Olha, hoje tivemos que ir a qualquer sítio, eu agradecer, obrigada, tu hoje estiveste tão bem, ou eu precisava tanto que tu te comportasses ali e fizeste isto e tu foste espetacular, muito obrigada por teres feito isto comigo, né? Ou aqui na questão da autoestima também, de mostra-me um desenho, não é? Dizer logo, que lindo, está maravilhoso, o que é que ele vai achar? Lá está a minha mãe. Não, dizer, olha, fala-me um bocadinho sobre o teu desenho, que interessante. Tu já reparaste como os teus desenhos de há tantos meses atrás estão tão diferentes em relação a agora, o quanto tu evoluíste? Tens noção do que tu tens feito? Isto sim está a aumentar a autoconfiança dele. Como é que o meu filho pode lidar com a ansiedade com alguns colegas e não perder a razão, combater, como é que eu posso prevenir? É conversando acima de tudo e dar outras estratégias. Né? A agressão surge quando nós não temos mais outra estratégia para lidar com ela. Então é preciso explicar o que é que tu podias fazer diferente. Né? Quais as repercussões que a ansiedade pode ter no nosso cotidiano. Tem a ver muito com isto, que é nós limitarmos de fazer aquilo que nós gostamos, por causa da ansiedade, deixarmos que seja ela a dominar. Como reagir quando a criança se sente ansiosa, tenta falar e chora, se coincide com a hora da refeição, come imenso. Quando está aqui a alimentação envolvida, é sempre importante aqui haver um acompanhamento também clínico, um nutricionista, que é alguém mais especializado na área da clínica também, para perceber se não há outras questões aqui associadas e evitar outros problemas que possam vir, porque há perturbações que gostam muito de andar aos pares, não gostam de ir sozinhas, né? A ansiedade é uma delas, elas gostam de andar aqui com as amigas, então é perceber se há aqui momentos de tristeza, o que é que está aqui a acontecer e que outras estratégias podem começar a ser já trabalhadas até por prevenção. Para a ansiedade do desporto, que também é aqui questionado, eu retirei isto aqui de um site que fala sobre a origem da ansiedade e com isto também está relacionado aqui com o medo de falhar, o conflito com treinadores, outros atletas, uma lesão que eu possa ter, algo mais competitivo. Ou também a gente assiste aqui nos treinos de futebol os mais pequenos, que é a exigência dos pais, a interferência dos pais para o campo de futebol, que é assustador, a influência com os treinadores, treinadores não preparados com a parte pedagógica também para trabalhar com crianças, isto tudo tem aqui está tudo relacionado e portanto é fundamental a tomada de consciência por parte também dos atletas, técnicas de relaxamento, simulação, visualização, controle dos pensamentos, tudo isto, mas de uma forma aqui mais intensificada aqui para a questão do desporto. Para terminar, portanto, aquilo que eu já tinha dito também nas redes sociais, tem este projeto meu, que é algo muito pessoal, que iniciou-se por acaso, com algum receio, esteve muito tempo na gaveta, depois surgiu, mas é onde eu vou partilhando também coisas que gosto, que mais me interessam na área da psicologia e convido-vos também a conhecerem e a participarem lá também.
E por fim quero-vos agradecer imenso por estarem aqui esta hora, eu nem sei que horas são, não tenho controlado o tempo, mas quero também dar aqui a hipótese de colocar outras questões. Eu vou tirar aqui o meu compartilhamento para que possam também questionar e pronto, e participar aqui. Não estão a dormir, pois não? Está tudo aqui, eu já estou a ver. André, É, para já tínhamos partilhado com a André que tínhamos um recorde de inscritos e a verdade é que também estamos a ter um recorde de resistentes, por isso não estão a dormir, André. Que bom. Obrigada, obrigada. E Obrigada. acho que todos concordaram comigo quando te apresentei e disse que eras a pessoa mais indicada para nos fazer refletir sobre este tema. Digo isto pelo que estou a sentir aqui também no bate-papo, enquanto ias falando nós íamos aqui partilhando. Eu confesso que não consegui ver, se houve questões eu não consegui ver porque depois tenho medo de me perder nas perguntas, portanto ainda não fui ver aqui as questões, mas estejam à vontade também para partilhar. E quem também viu questões e que não sentiu, porque pode ter acontecido eu ter passado alguma pergunta ou não ter explicado tão bem, por favor também sinto à vontade para me dizer que eu aguento as críticas, aguento bem. A Marta fará a gestão, como sempre, aí de outras Ok. questões e daquilo que foram partilhadas. Obrigada, Andréa. Obrigada eu. obrigada. André, eu tenho aqui duas questões, se calhar três, que nos colocaram, e já foi muito agora em cima da hora de darmos início, e não podia desfazer, não podia te colocar, que é como é que conseguimos encontrar o equilíbrio entre a cooperação e a competição? E obviamente aqui direcionado para a escola, para as questões dos nossos alunos, naquela tão problemática de está a chegar a hora dos nossos testes, das questões aula. Isto é difícil, ainda por cima eu tenho aqui chefes presentes, não me ponham aqui momentos complicados. Mas há todo um sistema, né? De facto nós temos aqui um sistema que nos transcende, né? Que vem de gestão superior e que acaba por ser aqui muito competitivo. Nós temos a sorte de excelentes professores que tentam contrariar, mas há aqui momentos que são difíceis, muito direcionados aqui com os momentos de avaliação. E isto é muito difícil fugirmos desse sistema mais competitivo. Até pela partilha de notas, a fixar as notas, nós aí já não o fazemos, mas há agrupamentos onde as notas dos alunos são afixadas publicamente, né? E isto até tem aquelas questões de, como é que eu ia dizer, tem um nome, né? Mas a questão de não ter que partilhar o que é meu, quer dizer, o que é que os outros têm que... Privacidade, exatamente. Né? Eu lembro de pessoas, pronto, que eram minhas amigas, enviarem uma fotografia das notas do meu filho. Eu disse, mas... Os outros não veio lá ver e agora estar a receber aqui, mas porque é que eles têm que estar a ver as notas do meu filho e enviar? Eu percebo porque é com a melhor das intenções, mas isto causa alguma ansiedade também para os miúdos que começam a entrar aqui neste sistema que é competitivo. Né? Nós já tivemos, isto é um assunto muito delicado que eu agora vou puxar, mas eu não consigo deixar de o fazer, que isto é mais forte do que eu e que os meus chefes não se zanguem comigo, nem aqui a Marlene, mas tem a ver com os quadros com os quadros de honra e por aí fora. Podes fazer à vontade porque a nossa opinião é a tua, portanto estás à vontade. Obrigada, Décio. Mas estes quadros são muito perigosos. Se por um lado tem esta parte do mérito, de relação com os outros, né, que já se valoriza muito também, depois tem o outro lado, que é, quando estamos aqui na avaliação, os alunos não partem todos do mesmo sítio. Né? A meta não parte toda do mesmo sítio. Uns estão ali no início da linha, que têm o conforto em casa para estudar, têm os materiais todos, têm a comida, têm pais presentes. Há outros que estão muito atrás e têm que fazer a mesma corrida, que não têm comida na mesa, têm dificuldades, que os pais estão a trabalhar até tarde, não podem estar a apoiar, e estão a esforçar-se muito mais. Portanto, isto é uma corrida que não é justa. Não é justa. E estarmos conscientes disso e consciencializar os miúdos também para isto é difícil, porque nós também temos aqueles miúdos que nos dizem, e com razão, porque não percebem, até os pais, então mas porquê é que aquele não está a fazer nada na escola e está a passar de ano? Ou está a ter estas notas? Está um sistema diferente de avaliação, está a ter aqui está a ser aqui questionado também as questões da inclusão e de outras ferramentas que eles precisam para fazer essa corrida que é a deles. Cada um está na sua corrida, nós não temos de estar aqui a competir. Né? E é difícil, eu lembro que o meu filho, no primeiro ciclo, quando entrou os quadros de honra, para mim aquilo foi facadas no peito. Né? E tive que o gerir aqui da melhor forma, que é, por um lado, aquilo era importante para ele, porque estava a ser incutido isso, e por outro lado, tinha aqui uma mãe que era totalmente contra isto, e agora o que é que nós fazemos? Né? Vamos, não vamos? E tive que conversar com ele, e a minha conversa inicialmente foi perceber porque é que para ti isto é importante.
E quando ele me responde, olha, porque assim eu vou jantar com o presidente da Câmara, eu disse, pronto, ora, ó filho, então tu tens a sorte de jantar com os teus amigos, com as pessoas que tu conheces, porque é que isso realmente era importante para ti? Eu não sabia, ouviu aquilo, né? Então perceber o porquê. O ano passado ele foi o primeiro dizendo-me que não queria, e eu fiquei muito na dúvida se não queria por saber como eu vejo isto, como eu encaro, ou se realmente para ele não fazia sentido. Então quis também perceber isso, porque, ó filho, se tu quiseres ir, a mãe está lá contigo. Tu sabes o que é que eu penso sobre isso. Sabes que eu não acho que seja justo. Por muito que tu mereças, pelo teu trabalho e esforço, esse sistema de competição não é justo para os colegas que não têm as mesmas condições que tu. E é importante nós começarmos a ajudá-los a colocar no lugar do outro, né? A ter empatia também, a perceber. Porque esses programas de tutoria são tão bons por isto também, porque eles vão começar a perceber como é que a importância de ajudar o colega, de estar ali a apoiar. E eu não quis ir. Pronto, não quis ir, efetivamente não quis, foi algo que eu ponderei muito, se seria eu a influenciar, e provavelmente também de alguma forma influenciei, eu não quis ir, mas este é o sistema onde eles estão, e por muito que nós não concordemos com eles estão lá e nós não podemos mudar, então o que é que eu vou fazer? Vou andar aqui sempre a dizer, não, isto tem que acabar, não, vou tentar prepará-lo para lidar com isto, que é o consciencializar. Né? Explicar um bocadinho como isto pode acontecer e o que eu não quero que tu sintas, eu não quero que te sintas... Há 2 semanas fiz um teste de matemática e a coisa correu muito mal. A minha conversa com ele foi, vamos analisar porque correu mal. Tu não estudaste? Eu sei que não estudaste, eu não te vi estudar. Mas se tu estudaste, deste o teu melhor e tentaste esforçar e mesmo assim correu mal, Lídia, eu acho que sim, que podemos mudar, mas isso passa aqui por muitas coisinhas que nós temos que fazer, se calhar todos nós começamos aqui a partilhar aquilo que sentimos e serem ouvidos, até os próprios miúdos. Já aconteceu, mais do que uma vez, alunos em quadro de honra, e já há muitos anos atrás, né, em que as fotografias até chegaram a ser fixadas, noutros tempos, e eles me virem pedir que não queriam que ninguém soubesse que estavam no quadro de honra, porque se assim o fosse, os colegas começavam a achar que ela era amarrona, ou porque iam colocá-lo de alguma forma de parte, e não queriam que ninguém soubesse. Também aconteceu este lado. Não só aqueles que não entraram porque faltava uma coisinha assim para entrar, eu queria tanto, como também os que já lá estavam, os que entraram e que não queriam, porque achavam que isso ia correr mal. E eu acho que passa é por nós todos começarmos a falar sobre isto e ouvirmos também, principalmente os miúdos, né? Se eles querem, se não querem, e o que é que sentem em relação a isso. E já me perdi em alguma coisa que eu estava a dizer. Portanto, Não, eu acho que não. Estamos todos cá a ouvir-te, estarrecidos, sem dúvida nenhuma. Isto faz-nos levar também aqui, e eu há uns tempos li que muitos dos nossos jovens, quando chegam à universidade, começam a pensar que, e não só, quando chegam ao 10º ano também, preocupam-se com a hipótese de não terem vocação para aquelas escolhas que fazem. Isto cada vez mais, vamos voltar aqui à gestão, não é, das ansiedades, às escolhas e como as coisas estão a ser geridas. Estamos no... Há bocadinho a Lídia perguntava, não é, se conseguíamos mudar, não é? Estamos no caminho para isso, porque a verdade é que após a pandemia, em muitas coisas parece que regredimos em vez de termos evoluído. Sim, é verdade, havia uma grande, logo nisso havia uma grande esperança até da questão da empatia, né? Nós todos estávamos aqui muito iludidos na altura da pandemia e depois verificámos que as coisas não estavam a correr daquilo que nós esperávamos, né? De mais de ajuda e de empatia, colocar no lugar do outro, isso é um facto. Na questão das inseguranças, eu acho que cada vez mais nós também estamos sendo preparados para profissões que se calhar, quando eles terminarem, já não são bem essas as profissões que nós vamos ter. Por outro lado, a questão da escolha, por isso é que eu digo logo em pequeninos, começar a trabalhar, escolhe o que é que quer escolher, como a roupa, como os sapatos, já estamos a envolvê-los na tomada de decisão e isso é importante começar, né? A orientação escolar, nós temos a sorte de ter a Rita Guapo, que faz um excelente trabalho na escola e ela própria é a primeira a dizer que se fosse mais cedo, tanto melhor seria se nós conseguíssemos dar essa resposta mais cedo, porque a orientação começa logo nos primeiros anos, que é com esta questão da tomada de decisão, de envolver, e depois pensar sempre que aquilo que vou escolher não tenho que definir para a vida toda. E isto é muito difícil, porque nós estamos aqui a exigir a miúdos logo muito cedo, que parece que eles sentem o peso de que eu vou decidir e vai definir a minha vida. Será que vai? Vai ser. Né? E será que nós não podemos fazer outras coisas que gostamos? Não podemos complementar? Se hoje não estou tão satisfeita no meu trabalho, será que não posso experimentar fazer outra coisa? Houve uma altura, antes de entrar no agrupamento de São Brás de Alportel, em que eu colocava aqui algumas questões estava desiludida com o sistema também de colocação de psicólogos, porque hoje há falta de psicólogos,
na altura, há uns anos atrás, era o contrário, éramos muitos para um lugar e os concursos não eram tão transparentes como são os dos professores, embora injustos, eram mais transparentes. Eu estava muito desiludida. E então comecei a pensar o que é que eu gosto de fazer. Qual alternativas posso ter se isto correr mal? Qual é o meu plano B? E foi aí que fui estudar para a universidade, fui tirar o curso de Educação Básica, porque eu adorava também o pré-escolar, e por outro lado conseguia ter aqui algum apoio no reforço também do ponto de vista dos professores, né? Porque trabalhar com professores também exige isto, que eu também percebo o lado deles, as dificuldades que também lidam. Então fui estudar, tive a sorte depois de ir para São Brás, não desisti de estudar, continuei a fazê-lo, mas pensei sempre, eu vou fazer aquilo que eu gosto, enquanto gosto, porque se eu vou trabalhar e não gosto, como é que eu vou trabalhar com crianças, fazê-los acreditar que as vou ajudar se eu estou ali e não gosto do que faço? Claro que eu tenho noção que trabalhar a fazer aquilo que nós gostamos é um privilégio. Eu tenho noção disso, né? Eu sei a sorte e sou muito grata por podê-lo fazer. Mas também digo sempre que nós podemos sempre mudar. E podemos escolher outras coisas. Nós temos muitos anos pela vida, se Deus quiser, né? Podemos experimentar muitos ofícios, ou até se não pode ser o nosso trabalho principal, porque nós temos que ter as contas para pagar, e muitas vezes sabemos que são decisões que não as conseguimos ter, mas eu posso tentar compensar com coisas que eu gosto de fazer. Né? Sei lá, pintar, não é o meu caso, eu gosto, mas não tenho jeito. Mas fazer outras coisas que de alguma forma me complementem, que me deem aqui preencham estas dificuldades que estou a sentir. E é isso que os miúdos também têm que perceber, pá, se não gostares, está tudo bem. Vai experimentar outras coisas, vamos aqui tentar outras coisas. Nada te define. Quantos miúdos começam num curso e depois percebem que não é aquilo que querem, ou o que foram não foi a melhor escolha, e por isso é que a orientação é tão importante, a orientação escolar, porque nos ajuda a refletir sobre isto. Sabem que eu dou exemplo, eu sou o pior exemplo na escolha para a psicologia, porque na minha orientação escolar não tive a sorte de ter uma Rita Guapo, e então a minha orientação foi mera aplicação de testes e toma lá o resultado. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Pensei, mas que raio, não conheço lado nenhum, e agora está a dizer que eu tenho que ir para a área, na altura a gente definia como as línguas e isso, mas o senhor não me conhece, olha, então agora é que eu vou para ciências. Bom, bem, neste momento tinha o meu pai que me dizia, ciências é que há muito mais hipóteses. E fui. E não fiz este processo de reflexão. Quando chegou a altura de escolher que curso é que eu queria, aí é que eu percebi. Mas eu só gosto de psicologia, só gosto de tudo que é esta área das línguas. Eles disseram-me, e eu não liguei, fui teimosa, não é? Não consegui lidar com a frustração fui mimada, sei lá o que é que eu fui. Entrei para tive sorte, né? Mas tive que dar ali muito mais o litro do que não experimentar aquilo que eu gostava mais e que para mim teria sido um percurso mais fácil. Portanto, o meu percurso não é exemplo nenhum. Nós falamos, obviamente, de escola, não é? E falamos de alunos. E agora vou passar aqui a palavra a alguém que gosta muito sempre, com o devido respeito, de fazer algumas provocações. Há pouco a Marlene já o apresentou, é o Alberto Santos, um colega de associativismo. Alberto, perante este tema, e tanto que nós falamos de ansiedade, não é? Desde das nossas crianças até aos pais, o que é que tu tens para perguntar hoje? Boa noite antes de mais a todos, é sempre um prazer imenso estar nestes webinars que acompanho desde o primeiro, é curioso, acompanho desde o primeiro, acho que não falhei nenhum. A Andreia, muito parabéns pela apresentação, porque de facto, Obrigada. clara. E a Marta chama-me muitas vezes eterno provocador, porque obviamente olhando para a educação de uma perspectiva muito do movimento associativo parental e daquilo, não que é a visão dos pais, mas daquilo que muitas vezes os pais deveriam modificar em termos de visão. E então aí vem a provocação. Primeira questão, Andréia, não acha que muita da ansiedade dos nossos alunos não é ela própria transposta pelos pais muitas vezes, quando lhe transpõem as próprias ansiedades de futuros que são aqueles que os pais não quiseram ter, não puderam ter por razões diversas, e que de alguma forma, como eu digo, meio a brincar, os pais wannabes que transpõem para a vida dos filhos aquilo que não conseguiram ser. Essa é uma questão. E a outra questão é, de facto, se naturalmente, e isto seria uma resposta, uma questão muito mais aberta, e falou há bocado do acesso, se nós não estamos num sistema que a ansiedade sobe exponencialmente quando falamos muito mais de classificação do que de avaliação, e que naturalmente estamos a falar de rankings numa perspectiva de futuro. E o que é que isso significa em termos de ansiedade dos nossos alunos? Eu não vou estender, porque obviamente estaria aqui para muito mais, mas fica a minha por aqui. Eu aprendi agora a controlar. Obrigada, Alberto. Sim, efetivamente os pais transmitem muito, às vezes até pela própria exigência que fazem das notas,
ou até com aqueles erros de se tiveres 5 vamos viajar para aqui, ou eu compro-te aquele tablet que tu queres tanto. Este tipo de tentativas, no fundo, acaba por não só afastá-los daquilo que é a importância do estudar e o que é a importância para o seu futuro, como acaba por gerar aqui mais ansiedade e frustração, né? De desiludir, de não estar à altura de... Por isso, sim, efetivamente, os pais acabam também muitas vezes até por projetar aquilo que consideram ser o mais seguro para os seus filhos. Como eu estava a dar exemplo há pouco do meu pai. O meu pai queria muito que eu fosse para a área de ciências. A química, meu Deus, matemática, meu Deus, não dava, não resultava. E quando eu disse ao meu pai que era para psicologia, foi facadas que eu lhe dei no coração. Né? Porque foi assim uma coisa, um choque. Para ele não existia esta profissão, que é isto. E isto sem querer aqui magoar a minha irmã seguiu muito a vontade do meu pai. Caiu nesse erro. Né? Erro que não foi consciente, atenção, meu pai queria o melhor para nós, claro, então induziu aquilo que achava que nos daria o melhor futuro e que nos podia aqui dar a segurança que os pais querem para os filhos, e acabou por induzir um pouco. E a minha irmã, nesta tentativa de agradar também, de não desiludir, foi tirar o curso de Química, quando ela era assim, uma barra em matemática e apaixonada pela matemática. Eu acabei o meu curso em junho, em julho estava a trabalhar. Já lá vão quase 20 anos. A minha irmã tem um bocadinho mais, que ela é mais velha que eu, 5, 6 anos, e nunca trabalhou na área, porque ela nunca conseguiu, no fundo, sentir-se realizada a trabalhar naquilo. Né? Estudou, fez a vontade e só depois é que percebeu que não era aquilo. E isto é um erro que os pais aprenderam da pior forma, que foi ao ver isto a acontecer, e a desilusão também que tiveram que lidar com isso, porque nós acabamos por projetar muito nos filhos isto. Né? Eu há pouco tempo dei um pequeno exemplo assim muito pequenino, que não tem assim muito a ver com a parte académica, com o meu filho. Sempre que nós estamos com amigos, nós temos aqui a sorte de ter amigos que são grandes jogadores de futebol reconhecidos internacionalmente e representam Portugal e por aí fora. Cada vez que estamos ao pé deles, o meu filho vem-me com esta pergunta: se calhar eu devia voltar aqui para o futebol, mãe? E eu tento ali responder com a maior calma que, por um lado, induzia ao filho, como quem diz, tu não tens jeito para aquilo. Mas, por outro lado, também dizer, se é isso que tu queres experimentar, força. Mas porquê é que é importante para ti o futebol? Para nós ficarmos orgulhosos, nós já somos. E ele depois começou a pensar nisto, depois, olha, se calhar não, vou manter aqui nestes esportes que eu gosto imenso. Né? Porque, no fundo, o que está é nós queremos agradar os pais, não é? Responder às expectativas deles. E depois aquilo que os pais transmitem são quase como, os bichos são esponjas, crenças que ali absorvem. Quando eu ouço um pai dizer-me assim, eu também não dava para matemática, eu penso, Jesus, ele já está a interiorizar que não vai ser boa matemática, ele já está a vestir a camisola, já não vai tentar. E os nossos filhos não são cópias de nós, né? E nós não podemos estar a apresentar aquilo que eu queria que ele seguisse, ele vai seguir o seu caminho. Agora, temos de ter muita atenção com aquilo que dizemos quando eles são pequenos. Ou tu és mau, ai que feio, menino feio. Não está a interiorizar. Sou feio, sou mau. As crianças que estão a crescer, as crianças começam a ser formadas quando eles são pequeninos, com aquilo que nós vamos dizendo. Ou perguntar logo um bocadinho isto, nós fazemos. O que é que queres ser quando fores grande? Sei lá, eu não sei o que é que quero comer amanhã, quanto mais quando for grande. Há miúdos que nos dão respostas muito básicas, que quer ser como a professora, ou então eu apanho muitos que querem ser psicólogos. Porquê? Porque são as figuras que depois têm de referência, é natural que isso aconteça. Mas nós temos que dar sempre aqui este trabalho de podes ser o que tu quiseres. E nós vamos ficar sempre felizes e orgulhosos de ti, com o teu percurso. Agora, nós temos de ter atenção que aquilo que é nosso, da nossa criança interior, para não projetar nos nossos filhos. Né? Aquilo que foram as nossas experiências, os nossos modelos. Quantas vezes nós pensamos, a minha mãe fazia isto, eu estou a fazer igual. Poças! E eu não quero ser assim. Mas sai, porque foi um modelo que eu aprendi. Então eu tenho que estar consciente para quebrar aquilo que eu acho que não é o melhor. Né? E tentar dar sempre o meu melhor. Não sei se respondi a tudo, Alberto. Tenho a sensação que me falhou aqui qualquer coisa. Não sei se foi outra pergunta. Tem a ver com a questão da classificação e do acesso ao ensino superior. Pois, é o que eu dizia. Eu tinha esperança no confinamento que isto terminasse, mas este ano as notícias foram assustadoras. Né? Não só não terminou, como ainda piorou. E eu acho incrível como é que nós vamos perceber, ou não só pelas classificações, ou o que é que um aluno vai poder entrar para um curso que ele tem. A gente vê logo que tem jeito para aquilo e vai ter sucesso, e depois tem uma nota numa disciplina que não correu bem durante o ano, que não teve, se calhar, os apoios que precisava, e como é que isso está a limitar a vida dele? Portanto, eu sou totalmente contra este sistema que nós temos.
e espero, tenho sempre esperança que isto venha a mudar. Nós deixamos sempre escrito todos os anos no nosso relatório que somos contra isto, mas temos que ser todos a ser ouvidos, não é? Isto inclui os miúdos, inclui muitas associações de pais também, todos partilhar o quanto este sistema está errado, para quem está lá a tomar decisões que não está no terreno, perceba o quanto isto é impactante na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos. Sem dúvida. E Obrigado. muito temos a aprender com eles. Muitas das vezes achamos que não, por serem mais novos, não terem tanta experiência, mas muito temos a aprender com os nossos alunos. Estamos no fim, na reta final, e sem dúvida, e com uma sala ainda muito bem composta. Muitas foram, obviamente, as perguntas, já a Andreia tentou responder a todas aquelas que foi possível. Agradecer, obviamente, a presença de todos e antes de darmos terminado, porque ainda que também queríamos ouvir mais outro elemento da nossa comunidade educativa aqui presente, íamos pedir à Andreia assim uma mensagem final, pedimos sempre, para estas mães, pais, professores, educadores, alunos que ainda estão presentes connosco, sobre esta sessão e sobre um futuro que queremos que seja mais risonho para todos, como é óbvio. Olha, o que eu digo sempre aos pais e também tento passar para os professores é vocês estão no caminho certo, estão a fazer bem, estão a dar o vosso melhor e o vosso melhor está crescendo dia para dia e isto é feito em conjunto com os nossos filhos, é um crescimento que nós vamos fazendo e estarmos conscientes disso e saber que nós estamos a dar o nosso melhor, que está tudo bem e que pode melhorar sempre e que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos numa sala de aula, não estamos sozinhos em casa, nós somos toda uma comunidade educativa que tem que estar articulada e temos que falar uns com os outros, né? Com professores, com os funcionários, com os pais, com as famílias, com os alunos principalmente, mas ouvir-nos todos em conjunto é que nós vamos aqui para um bom porto e melhorar todas estas questões, especialmente a nível de ansiedade. É em conjunto que se trabalha, ninguém trabalha sozinho e reconhecer também quando nós precisamos de ajuda, né? Eu, enquanto profissional, quando tenho dúvidas, tenho que o dizer, não posso ter medo de dizer, ou dizer que não estou segura, porque isso não é falhar, né? É nós reconhecermos que nós estamos só, e nós não sabemos tudo, é impossível sabermos tudo, portanto temos que estar conscientes disso e trabalhar em conjunto e articular. E está tudo bem em não estar bem muitas vezes, também nós temos que aceitar todas as emoções são importantes, isto é uma coisa que eu digo muito aos miúdos, todas elas são importantes, tristeza, raiva, todas nos estão a transmitir. Claro que algumas são mais intensas, são mais difíceis de lidar e nós temos de ter estratégias para lidar com elas, mas todas elas são importantes, portanto isto está tudo bem quando nós não estamos bem. E é isso. Andreia, muito obrigada. Eu acho que os testemunhos deixados no bate-papo espelham bem o que foi esta sessão. Foi, sem dúvida nenhuma, fantástica. O nosso obrigado em nome de toda a equipa, obviamente, e em nome de todos aqueles que estão presentes e que têm deixado o seu contributo e o agradecimento no bate-papo. E agora, eu penso que, não sendo possível, acho eu, estar a nossa diretora, eu gostaria de passar a palavra ao Décio, para nos deixar então aqui uma mensagem, isto da parte, obviamente, do nosso agrupamento, e agradecer, obviamente, tanto ao Décio como também a todos os professores que estão presentes do nosso agrupamento. Muito obrigado a todos. Boa noite, Décio. Mais uma sessão. Um gosto de ter-te connosco também. Já é como o Alberto. O Alberto teve em todas, mas eu também já estive em quase todas. Praticamente, Queria agradecer à Marta mais uma vez a excelente iniciativa e dar os parabéns. A escolha para nós é um orgulho. A Andreia faz este trabalho muito bem. E isto é engraçado porque eu esta semana tive em simultâneo dentro de uma das escolas 2 ataques de ansiedade, um num pavilhão e outro no outro espaço de uma sala, e é uma situação que está a ser recorrente dentro das nossas escolas hoje em dia. E temos muita dificuldade em lidar com isto e acho que isto foi uma mais-valia para os professores presentes, principalmente, e também para os pais, para conseguirmos aprender a lidar com este tipo de situações. Foi falado aqui de coisas muito importantes. Lembro-me que foi
Ainda ontem estava a falar com a Marlene acerca aqui a questão da excelência, que a nossa opinião é em tudo idêntica à Andreia, e temos que começar a fazer coisas para mudar isso e vermos as coisas de outra maneira, porque é possível fazer as coisas de outra maneira e dar o mérito ao percurso, como a Andreia falou, que é aquilo que faz sentido. Cada um tem o seu ritmo, portanto, e temos que valorizar isso e não andar aqui atrás das classificações. Efetivamente já deixámos de fixar classificações, principalmente no primeiro ciclo. O ideal era deixar de fixar todas, e se conseguíssemos acabar com os exames, isso então era o ideal. Só que, pronto, eu entendo que a tutela queira aferir se minimamente a nível nacional as coisas estão a funcionar e tudo mais, mas isto também é um bocado aqui a tentar dar resposta às universidades, e quem faz esse papel somos nós, não é? Pronto. Será a melhor solução? Eu tenho a certeza que não é, cria imensos problemas, imensas ansiedades nos professores, nos alunos, em tudo, e obriga a trabalhar de uma forma que não é a nossa vontade, trabalhar muito para resultados e para um momento de avaliação que vai definir muita coisa na vida dos alunos, que não, para nós não faz sentido e não vai criar mais valia nos alunos como seres que vão integrar a sociedade. Mas pronto, efetivamente a Andreia já disse tudo em relação a isso, portanto parecia que o caminho era aquele que todos nós ansiávamos. Regredimos agora nos últimos tempos bastante, vamos voltar quase àquilo que tínhamos, infelizmente, e aí não conseguimos fazer muito mais. Fazemos o nosso melhor para criar alunos e prepará-los para o mercado de trabalho e para serem melhores seres dentro da sociedade, mas estamos sempre limitados às indicações que temos da tutela, e temos que cumprir esses parâmetros, por muito que nos custe, e estão aqui muitos professores que tenho a certeza que têm a mesma opinião que eu. Pronto, queria agradecer mais uma vez a presença de toda a gente. Efetivamente é um dia de casa cheia, como já há algum tempo não vimos casas cheias na altura da pandemia, sim senhor, isto depois baixou bastante, mas o tema, tendo em conta, e acredito que também por ser a oradora que era, acredito que isto teve aqui mais presença, e pronto, basicamente era parabéns a todos, e obrigado por esta partilha. Obrigada, Décio. E antes então de passar à Marlene, sei que ela depois, acho que tem aqui mais umas informaçõesitas, é só mesmo agradecer a todos. Foi sem dúvida nenhuma uma excelente sessão, novamente, já me estou a repetir, mas voltar-vos a convidar, no próximo mês voltamos. Mas agora desta vez vou dar o privilégio à Marlene de anunciar com quem voltamos e do que é que vamos falar. Agradecer obviamente a todos, muito obrigado, bem-ajam, muita saúde. A quem nos puder acompanhar na próxima sexta-feira será um prazer, se não voltaremos nos a ver em abril, no dia que a Marlene vai dizer. Obrigada então, uma boa noite. Obrigada, Marta, obrigada, Décio, aqui pelas cumplicidades, e uma vez mais obrigada a Andreia e a todos aqueles que nos acompanharam. De facto, ficamos muito contentes quando percebemos que os temas que escolhemos são do agrado das famílias, e aproveito para dizer também que, para além dos temas que vos vou anunciar, são sempre muito, muito bem-vindas as sugestões. Nunca deixem de as fazer e de as partilhar, porque só com todos é que conseguimos realmente preparar aqui o ciclo de sessões que seja mais útil e mais oportuno. E aliás, hoje aqui na partilha do bate-papo, talvez 2 ou 3 ideias já nos tenham aqui suscitado interesse. Ora então, vamos dar-vos então a conhecer os 3 próximos temas até
até ao final, digamos assim, daquilo que é o ano letivo, e é sempre o tempo mais oportuno para as nossas sessões, mas deixaria ainda aqui uma resposta ao Décio, e de facto foi mesmo ontem que nós falámos sobre estas questões da excelência, dizer-vos que comungo com desta sensibilidade, e aliás no município de São Brás nós tentamos muito promover a igualdade, valorizar os percursos mais sinuosos e difíceis, e valorizar muito o mérito que é de cada um, consoante a sua vida e a sua mochila, às vezes carregada de muitas pedras que são um peso, que é preciso aliviar. E dizer-vos que nesta senda estamos a preparar, e fiquei ontem muito feliz porque percebi que o Décio também é mais um cúmplice, a preparar uma iniciativa que há muito vínhamos pensando, de celebrar o final do ensino secundário, sem qualquer relevo para as notas de cada um, mas sobretudo para poder valorizar o percurso que cada jovem fez, e nomeadamente, e sublinho aqui com aquelas canetas fluorescentes grossas, para valorizar muito os percursos dos jovens que optam pelos cursos profissionais, que precisamos urgentemente, creio eu, de valorizar. Por isso estamos em sintonia, e na Câmara de São Brás o Presidente não janta com os meninos do quadro de excelência, por isso fiquei curiosa, Andréa, mas aqui em São Brás não jantamos com os meninos do quadro de excelência, pronto, para que fiquem cientes que a Andréa estava a falar de outro conselho. Fazemos outras coisas, naturalmente, mas por acaso esses jantares não são por cá, fazemos outras Peço desculpa que eu não referi a outro conselho, claro que sim. Não tem mal, estou só a brincar. Bom, então, vocês já estão com curiosidade, vou-vos dizer. Vamos encontrar-nos novamente, e esperava mesmo que estivéssemos novamente aqui uma casa cheia, no dia 26 de abril. Vamos estar em abril, uma vez mais, a assinalar uma causa que é muito importante, a causa da prevenção dos maus tratos infantis, uma causa que deve juntar todos os concelhos do país, com uma forte presença das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e eu penso que ainda aqui nos acompanha hoje a colega Cláudia Bragança, que me sucedeu aqui à frente como Presidente da Comissão de São Brás. E esta causa da prevenção dos maus tratos sobre a infância é mesmo muito, muito importante. E por isso, em abril, temos o privilégio de ter, dia 26, uma conversa sobre uma modalidade, uma medida, digamos assim, tão importante para muitas crianças. São as famílias de acolhimento. É uma medida que, a nível nacional, é um apelo para que as crianças possam não ter que ir para uma instituição e ter uma família de acolhimento durante algum tempo, que pode ser decisivo na sua vida. Vamos ter a Fundação António Leixo, nomeadamente a Ana Catarina, que eu penso que está por aí, aqui entre nós, que é também uma cúmplice aqui da nossa equipa, e que nos vem a falar sobre esta medida. Portanto, 26 de abril, e todos são importantes para saber, para poder divulgar. Não pensem que não é para vós, é para todos também. Depois teremos no dia 24 de maio, com uma oradora são-brasense, que é mais uma psicóloga, a Susana Rodrigues, que aceitou o desafio, que já há algum tempo também estava aqui a tentar que ela aceitasse. Ela aceitou e vai nos falar sobre algo também muito importante, que é os impactos da infância, nomeadamente episódios, situações de algum trauma, e os seus impactos no neurodesenvolvimento das crianças. Naturalmente que saberemos os impactos positivos e negativos, mas estou-vos a falar de traumas porque muitas vezes também as famílias nos falam sobre isso, realmente o que é que poderá devir de situações traumáticas, como podemos também prevenir e ajudar as crianças. Dia 24 de maio. E em junho, não vos vou ainda indicar a data porque precisamos de confirmar, vamos ter um tema de que há muito falamos, não é, Marta? E já tínhamos pensado há muito tempo. Vamos falar sobre gêmeos. É um desafio interessante, como lidar com gêmeos, como, pronto, os pais que estão à espera de gêmeos, como se devem preparar, aqueles que já têm 2 meninos, 2 meninas, um menino e uma menina lá em casa, são desafios a duplicar, e como podemos também contribuir para que estes meninos sejam mais felizes, porque às vezes é um desafio extraordinariamente exigente. Portanto, já têm aqui 3 temas que penso que são interessantes, esperamos por vós. E agora, para finalizar,
vamos deixar uma sugestão de música e neste caso a sugestão vem mesmo da nossa Andreia. Portanto, temos o privilégio também de ficar aqui com uma música que ela nos sugere, que tem tudo a ver com combater a ansiedade. Lembram-se que ela disse que a música bem pode ser aqui uma solução e eu acho que é extraordinário. Muitas vezes a música ajuda-nos a baixar realmente os níveis de ansiedade, eu uso muito, posso dizer, e também uso uma coisa, já agora por curiosidade, e estava a ouvir a Andreia, estava-me a lembrar, que desde pequena lembro-me de pensar numa situação, o que é pior, o que é que pode acontecer de pior? E depois a gente pensar no que é que acontece de pior, tudo o resto já sabe bem. E se calhar a brincar, fui utilizando uma medida muito simples e que me tem ajudado para combater a ansiedade. Obrigada, Andréia, uma vez mais, foi delicioso, é sempre delicioso ouvir-te. E vamos então agora tentar deixar-vos com um tema que eu acho que vocês gostam e que é uma sugestão da nossa Andréia. Muito obrigada a todos, obrigada Marta pela cumplicidade e vamos continuar aqui a tentar ser melhores famílias. Muito obrigada a todos. Está aqui qualquer... Peço desculpa, mas o... Peço desculpa. A internet não está a ajudar, não sei porquê. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, calm down, calm down. If I tell you, say I love you, no, they for me, young girl. Oh, young girl, no, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Got me like, oh, 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 oh. She gon' give me a lo 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 lo. See this rain, yo, from me, but she keep way low. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Name mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one below. Who you gonna phone for one? Oh, you know. She dey give me small small. I know say she's a bit of a down one. But she feeling me feel down. But the friends go they come and let you go. Make you cry when I'm moving around you. Push back, you hold me tight. Baby, show me you can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Push you so high that you can't come down, come down. Don't you ask, you know you're allowed. It's you, I can't say no. Wanna give you it all, but can't do myself, I stay. And that's the rest.
Peço desculpa, não sei se estão a ouvir. Peço desculpa, aconteceu aqui qualquer coisa que caiu a emissão. Wanna give you it all, but you can't stay. And that's the risk you take. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, man down, man down. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl. Oh, young girl, no, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Bom, de facto, eu acho que há aqui qualquer pronto, eu acho o que é que se passa aqui? Acho que ou o Zoom ou o YouTube andam com vida própria, peço desculpa. Sei que a Andrea já partilhou aqui o link e poderão depois ouvir-la quando desejarem. Peço imensa desculpa, mas pronto, temos estas falhas. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, boa noite. Sónia, Sónia, pois Sónia, mas eu já falo contigo. E a Andreia, as melhoras e obrigado por tudo. Grande. Foi um prazer. Bem, então deixem-me dizer, se está em baixa forma, foi este desempenho, quando está na plenitude, ninguém assegura. Pá. Hoje não foi um dia fácil, não. Muito Pronto, obrigada. então, mas se o desempenho é este, fantástico. Parabéns. Obrigada, Era o que eu estava a pensar, Foi o dia todo a pensar em mandar boa energia, que era para a coisa dar-se, pelo menos até às 11 horas. Pelo menos ninguém notasse. Olha, já agora se me permitem uma ousadia, eu estou aqui a olhar para a nossa tela e estou a ver uma rapariga chamada Patrícia Reis, que além de ser minha colega e amiga, está aqui à frente da organização da nossa Festa das Tochas Floridas, e como nós vamos ter até a nossa próxima reunião ou sessão, as férias da Páscoa, eu acho que temos aqui uma sugestão tão bonita para viver em família, e há bocadinho ouvimos a Andrea a falar da importância dos momentos de plenitude e de viver em família, e eu desafiava a Patrícia para vos desafiar a integrar aqui o programa, porque podem ir apenas ver a Festa das Tochas Floridas no domingo de manhã, ou podem integrar aqui o programa de preparação. É um programa de voluntariado tão bonito que permite conhecer as tradições e vivê-las em família. Patrícia, deixa-nos aqui só este aperitivo para quem é de São Brás ou quem pode passar aqui férias em São Brás. O Alberto está incluído e todos os demais. Já percebi o recado, Pronto. Obrigada. E permitam-me 6 minutinhos, mas acho que vale a pena. Bem, obrigada, Marlene. Sim, fica aqui o convite. Na quinta-feira à tarde, no dia 7, no dia 8 e no dia 9, que temos mais, dia 9, que é a própria procissão, a própria festa, mas precisamos de muita ajuda. E podem ir com os vossos filhos para o campo, apanhar malmequeres brancos, amarelos, rosmaninho. Podem também lá no alpendre da paróquia ajudar no corte da verdura, os homens, né, com mais força. E é uma experiência boa, porque vão passar isso aos vossos filhos. Muitos dos meninos que andam na catequese, nos escoteiros, já o fazem e os pais já os acompanham, mas quem não anda, que tenha esta experiência. Não é preciso ser católico, nem frequentar a igreja, porque esta festa não é só católica, também é pagã, por isso é para todos, é a nossa tradição manter vivas as nossas raízes, por isso conto com a vossa ajuda e passem a palavra aos vossos amigos. Muito obrigada, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Andreia, beijinho. Parabéns.
Obrigada, querida, beijinho. É para Sónia. esperar, Marta. Como é Mas que é, Sónia? Já fui... Ainda está a gravar. Oh, Marlene, Pronto. já me apanharam. Não.